Então, Gabriel, estamos gravando? Ai, não sei. Ele tá sem microfone, nós estamos aqui. Falou, mano. Ai, Verdade. Não adianta estamos falar nada. gravando. Estamos gravando. Então, gente, estamos gravando. O Gar.rex tá sem microfone. Cara, essa semana nós vamos providenciar isso aí. Nunca mais nós vamos aceitar que tu esteja sem microfone. Mas cadeira bonitona tu tá, né? Mas ele ganhou a cadeira. Cadeira bonitona. Tá? Desde já, eu com água na mão aqui, mas como a gente não é nada pronto aqui, nada testado, de todo o meu coração, nosso coração, a equipe hoje são... a equipe hoje Se soltou. são 7 pessoas que trabalham para fazer tudo, só o podcast, mas os cortes e tudo mais que aparece, trabalhando. E a gente foi reconhecido pela Cadeirode aí, que nos trouxe, nos brindou com essas 5 cadeiras, né, Gabriel? Então tem 4 no vídeo aqui, tem mais uma pro Gabi que tá operando. Obrigado, Cadeirode, obrigado de todo o meu coração. Hoje eu fiquei tocado com a hora que eu cheguei, porque foi uma surpresa. O Júnior ia me avisar, que é o proprietário, ia me avisar quando as cadeiras iam vir. E eu saí, larguei meu filho no colégio, fui pra academia, quando eu cheguei que eles estavam tudo montando as cadeiras, aquelas coisas que tocam a gente assim mesmo, pelo reconhecimento, né? O valor cada um se resolve, mas o reconhecimento e o carinho de uma marca dessas vir. E a Cadeirode não faz só cadeiras, gente. A Cadeirode faz tudo que é tipo de móvel. Então, entre no Instagram lá, @CadeirodeOficial, e se informe com todas as coisas que eles têm. Isso. Será que vai vir um código de desconto daqui a pouco, Paloma? Eu ouvi dizer que sim, né? Ô, Júnior. E eu acabei de me mudar, hein, Júnior? Só pra te dizer que eu tô precisando. Olha aí. Nós temos uma arquiteta aqui dentro, Júnior. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, obrigado, meu show do coração. Depois, agradecer aos nossos convidados que estão aqui, né? A Aline e o Carlos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês. A gente estava falando no off aqui, gente, sobre tempo para variar e o quanto que a gente tem que fazer uma gestão, né, para conseguir estar presente ou saber dizer os nãos e saber dizer os sims também para conseguir tocar a vida um pouco melhor. Mas agradecer mesmo vocês por abrirem mão do trabalho de vocês lá e vir para cá e compartilhar da família de vocês também. Paloma Mânica, minha dupla da apresentação desse podcast. Muito obrigado pela tua presença também. Muito de nada. Pra mim é sempre uma honra estar aqui, ainda mais agora. Nossa, Então sentada eu vou deixar Essas pra ti. cadeiras confortáveis. Não, pra mim, hoje eu vou deitar e vou deixar... Dá pra gravar várias horas de podcast hoje. Hoje por aqui vão instalar e vou ficar o dia inteiro. E aos nossos patrocinadores também, que agora ganhamos mais um hoje, mas Red Bull, Espírito Santo e a Academia Rafael Toro, que... É uma maravilha de academia aí. Eles têm uma metodologia incrível para entrar no mercado financeiro, mercado bancário. Tem certificações super relevantes, né, para crescer lá dentro. Então tem CPA 10, CPA 20. E é uma metodologia super diferente. Eu que me formei na faculdade é super conservadora, assim. Eu olhei o Instagram deles e eu fiquei, nossa, já me deu vontade de fazer e entrar no mercado financeiro. Porque Calma, fica aqui. olha aí, ó. Vocês estão de olho? Porque é super interessante, assim. Então vale a pena dar uma conferida lá. Pra provar que o tempo vai construindo. Eu sempre me enrolava pra fazer esse merchan. E aí eu disse, cara, nada melhor que uma economista pra falar disso. Só que a gente não combinou isso. Aí eu falei, você quer saber? Vou deixar no colo dela hoje. E aí só larguei. Pois é, né? Então tá tudo alinhado, todo mundo apresentado. Então, e agora, Gabriel, tu tá sem microfone. Como é que vai ser? Tu tá sem microfone, Gabriel. Hoje é assim. A Aline e o Carlos vieram pra cá. Tu montou esse estúdio em tempo recorde. Nós estamos aqui ao meio-dia de uma segunda-feira. E aí, o pessoal tá nos olhando aqui. Ele não se inscreveu no canal. Ele não seguiu. E ele não compartilhou. 3 segundos. 3 segundos. Se inscrever no canal hoje pra nós é mega importante. Aliás, Anne Bianchi, um grande beijo. A tua campanha... É verdade. Olha, deu um salto no canal nesses últimos dias. Aí, Anne Bianchi, sim, ó. E eu me inscrevi por causa dela. Olha aí, ó, aí, viu? Então, Não, tá. O nosso marketing, ele tá... não, ele tá funcionando. funcionando. A equipe tá engajada. A equipe tá Inacreditável. engajada. Mas então vamos lá, gente. Nos contem um pouco da vida de vocês. Vamos começar, então. Vamos pegar um breve histórico da vida de cada um.
depois como se conheceram e o que acontece hoje na vida de vocês. Perfeito. Tá, beleza. Pode começar, né? Posso começar, amor? Bom, gente, primeiro eu fiquei muito feliz com o convite, assim, poder estar aqui contando a nossa história, né? Mas meu nome é Aline, sou estilista de formação, me formei na Fevale. Me formei em 2020. 2020 foi o primeiro ano que teve pandemia, assim, então ali já foi uma coisa bem complicada, porque não teve formatura, não teve nada, assim, foi bem diferente do que o pessoal costuma fazer hoje em dia por aí. Mas me formei com 21 anos, né, e bem novinha. E comecei a costurar quando... Como é que eu posso começar isso, será? Esse tempo a gente fica meio nervosa, assim, até pegar... Capaz, fica tranquilo. Aqui fica tranquilo. A gente só tem os microfones na frente, o resto é um papo furado. O resto é papo furado, tá. Então tá. Mas tu começou, vamos lá, tu começou no colégio, quando é que a moda começa a te chamar a atenção? Tá. Quando eu tinha 7 anos ali, a minha mãe, ela já tinha uma máquina de costura em casa. Então, aquela máquina, ela se tornou um hobby, assim, se tornou uma brincadeira, né? Eu comecei a crescer, comecei a precisar de roupa. As nossas condições não eram maravilhosas, assim, então comprava roupa em brechó, reformava, mudava uma coisa, ajustava ali. Vocês são de Porto Alegre? Eu sou de Estância Velha. Uhum. E ali pertinho de Novo Hamburgo, né, fica uns 45 minutos de Porto Alegre. Mas a gente vivia uma vida ali, assim, nunca faltou nada, mas a gente também, pra conseguir alguma coisa, tinha que ter bastante planejamento, assim, pra conseguir alguma coisa, né? E a minha história com a costura, ela começa assim, ela começa com uma máquina de costura bem simplesinha, bem normalzinha, aonde eu comecei a brincar ali. Aí eu fazia roupinha de cachorro, tudo que tinha de paninho em casa, assim, eu inventava alguma coisa diferente. E a tua mãe sempre foi costureira de mão cheia? A minha mãe, ela sempre fez, assim, ela sempre teve, tipo, 5 trabalhos diferentes, né? Às vezes ela, se tinha que fazer uma faxina, ela fazia faxina. Se tinha que fazer tapete, ela fazia tapete. Ela trabalhou no mercado de ramo musical também. Ela trabalhou 11 anos numa loja de música. E aí, depois, quando eu nasci, foi o momento que ela se desligou desse ramo. E ela abriu uma empresa que era dentro da nossa casa, assim, que trabalha com acessórios para instrumentos musicais. Então, ela fazia correia de violão. Essa era a nossa infância, assim, no meio dessas máquinas. Mas era uma coisa pequena e também era tudo muito... Além de ser muito simples, assim, a minha mãe, ela sempre soube fazer muito bem, mas essa parte empreendedora, assim, de ir atrás, de fazer o negócio crescer mesmo, esse apoio, assim, ela nunca teve, acredito, em questão de idade, assim, de ver outras coisas na geração dos nossos pais, né? Então, a minha mãe tinha essas máquinas em casa, mas são máquinas totalmente diferentes, que são voltadas pro calçado, pra cor. Mas eu tinha, como ela sempre diz, assim, tá no sangue, né? Parece que nasceu junto comigo. Quando eu tava pra fazer 15 anos, como eu não tive festa de aniversário, de 15 anos, assim, a minha mãe, ela pagou um cursinho de corte e costura pra mim. Só que, pra deixar claro, assim, esse foi mais um dos cursinhos que eu fiz na minha vida, né? Porque eu já tinha feito tudo de pintar coisinha, decopagem, tipo, várias coisas, assim, manuais. Durante o colégio? Durante a minha infância, quando eu tinha uns 10, 12 anos, assim, ela sempre acabava dando alguma atividade pra eu fazer, pra eu aprender alguma coisa nova, e eu sempre gostei muito de coisas manuais, assim, então... E sempre era em torno da moda ou... Não, era tipo artesanato, tá. Então era o que tinha, assim, na cidade, que eu podia gostar, podia me interessar, assim. E o que aconteceu? Quando eu fiz esse curso de corte e costura, foram 8 aulas, foi uma coisa bem simplesinha, assim, um cursinho mesmo de costurar, tipo, tecidinho, assim. Saí do zero. Eu era a aluna mais nova, né? Porque as outras tinham 60 anos pra mais, tá? Sim, tava achando coisa pra fazer. Tava achando coisa pra fazer. Nessa época, inclusive, eu já conhecia o Carlos, mas depois a gente vai contar um pouquinho melhor essa parte da história, né? Eu dou entrada da minha pessoa no cenário, pode ir. E o que aconteceu depois disso, assim? Eu vi que eu realmente gostava do negócio, e daquele curso eu saí com um molde de um vestido, que era um vestido... decote canoa, assim, na parte de cima, e uma sainha... Não, peraí. Ai, coitada. A gente demorou, no mínimo, dos 65 episódios, 42 eu demorei pra Vinhas entender o que era um cropped. Tá. E se eu perguntar pra ele hoje, ele vai ficar em dúvida. Porque, exatamente, como eu fiquei 7 anos, assim, nunca foi uma coisa, pra mim, tá? E, aliás, isso não tá combinado também, mas acabou de aparecer a Espírito Santo, um beijo pro Wesley, o cara que me atende lá e tal, que fez o podcast nos atende.
que fez o podcast, tá lá, tá aqui, ser patrocinado pelo Espírito Santo. Conheci o proprietário, o Andrés, que pensou na marca e tudo. Inclusive, eu tenho um irmão advogado que só usa Espírito Santo dos pés da cabeça. E a gente tem código de desconto. Então gente tu tem já um código pode de passar desconto. pro teu irmão também. Gabriel, Anne Bianchi, agora aquele coisa maravilhosa vai estar aqui o nosso Exato. código de desconto. Vinhas Cast lá, 10% de desconto no site deles. Inclusive, a coleção está com desconto ao natural, né? Pra quem quiser já Estamos entrar no trocando. Espírito Santo. Agora. Ainda mais o Fidelizou nosso cliente, desconto, então. Fidelizou o cliente. Então, nunca me chamou atenção. Porque eu acho, tá? Isso é tudo eu acho. Mas a minha vida foi o seguinte. 18 anos, me alistei no exército, quis ficar, fiz prova, fiquei lá, passei no CPUR, virei oficial do exército e fiquei os 7 anos lá. Quando eu saí de lá, eu tive que comprar roupa. Porque, ainda mais o quartel que eu estava, o exército é uma coisa, mas assim, são vários quartéis. É uma grande empresa. Tem que fazer tudo lá dentro. E o meu quartel tinha muita atividade no final de semana. Então acabava que eu tava fardado o tempo todo. Era muito cerimonial, muita coisa, eu tava fardado. Aí eu me dei conta que eu tinha que comprar roupa. não Não tinha tinha roupa outras pro dia a dia. Então quando eu saí do quartel, passou uma semana e disse, cara, não tem roupa. Comecei a comprar. E o militar não é um cara que sabe se vestir. Não é, porque os eventos que tu vai, casamento, cerimonial, jantares, tu tem uma farda para aquilo. Sim. Então assim, quando tu põe uma roupa larga, tu põe uma roupa que não sei... E aos poucos, com o Espírito Santo, indo lá e vendo, tinha coisas... E outro beijo também, o Fattori, que fez um curso de... Ele é um cara que acompanha homens para consultoria masculina. E Legal, aí ele fez legal. um curso lá, não sei quanto tempo, e é um amigão, e ele, Vince, cara, não dá mais. Vem Cara, cá, Vamos que eu vou te melhorar ajudar. isso Vou dar uma aí. renovadinha Vem cá que eu vou te ali ajudar, no tá armário. precisando. Então, vamos botar o Instagram do Fattori também para ajudar lá, o cara tá fazendo... Tem o trabalho dele, faz a consultoria por fora também, então tá começando essa parte, eu acho que ele tem muito futuro, porque ele sempre se vestiu muito bem. Sim. Sempre foi papo, eu e ele, disse, como eu que não me vesti que nem tu? E ele fez o curso e foi indo, e agora tá nas redes sociais dele, tá desenvolvendo isso aí. Mas é que se vestir não é uma coisa fácil, né? Tu precisa literalmente aprender e ter coisas que vão ser mais práticas, assim, pro teu dia a dia. Não sabe combinar as coisas. Eu não sei combinar as coisas. Eu olho pro guarda-roupa, assim, eu juro por Deus, eu olho pras coisas assim, ou eu uso aquilo que eu vi na rua como referência, Isso, tem que ter referência. ou eu sei que essa ficou boa, então eu começo a usar aquela ali. Eu tenho Pra que cuidar sempre. pra não ficar usando aquela ali. Alguém elogiou, dá sempre igual agora. Porque pra mim é mais fácil usar verde, né? Sim, mas 7 anos o verde deve fazer parte da cartela dele, né? Porque deu uma, sabe? Um glow. Acaba que eu disse, cara, se eu deixar comprar roupa, a minha jaqueta é verde, os negócios são verdes, não adianta, eu usei isso aí muito tempo na minha vida. E ali Acostumado a se ver assim, né? Então assim, só pra dizer que... Então acaba que eu tô muito aprendendo esse mercado, esse jeito. Agora quando fala em... sair Foi com uma ganhada. Como é que tu falou? Canoa. Decote Decote canoa. Não, canoa isso eu nem sei. Mas... Uma canoa. Não, tudo bem. Agora, mas tu saiu do curso com um... Molde. Com Molde. O que é o molde para é o molde? os vinhas que estão nos assistindo aí? Vamos deixar claro, então. O molde é um pedaço de papel Viu? Você já tecido. Tá. que tu vai cortar no tecido depois. Então, tu desenha lá o formato da tua roupa, que realmente, quando eu paro pra pensar nisso, assim, que é uma forma geométrica ali de um jeito que encaixada em outras peças vão formar o corpinho certinho, assim. Isso aqui nós temos uma roupa 3D, né? Mas o tecido é uma coisa plana, então precisa ter um formato plano que tu tira e depois monta e fica assim. Tá. Não, tô chegando lá, vamos lá. E essa Entendendo, questão de modelagem, ela Aliás, é a bem Anne pode ir complexa. colocando fotos. Isso é um molde. Exemplos. Claro! Eu vou mandar pra ela depois. Mas, inclusive, assim, modelagem é uma coisa bem complexa, né? Tem vários tipos de modelagem, assim, então realmente é um estudo bem grande que se faz através disso. Mas naquela época, eu tinha um molde, assim, ó, bem simples, tá? Muito, muito, muito simples. Que inclusive, eu levei ele pra casa e daí era aquela roupa que eu sabia fazer, tá? Então, era aquilo que eu aprendi a fazer no curso. Depois, tipo, eu poderia aprimorar de alguma forma, assim, poderia trazer pequenas mudanças naquilo, mas era aquele molde que eu tinha. E um decote canoa, pra deixar claro, ele é um decote que ele é bem fechadinho aqui, só que ele é mais aberto um pouquinho, como se fosse a tua gola um pouquinho mais aberta. Então, ele fica que nem uma canoinha, assim. Tipo, Não, tá, beleza. é um decote tamo aí. bem elegante, assim, tá? Daí, nessa época, eu tava já no primeiro ano do ensino médio. E eu tinha uma colega lá que ela precisava de uma festa pra ir uma roupa pra ir numa festa de 15 anos.
E aí ela procurava. E esse foi o momento que eu vi uma primeira oportunidade aí de fazer uma roupa pra ela. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele molde que eu tinha, que era o único que eu sabia fazer, e fiz um vestido pra ela. Um vestido curto, decote canoa, na cor azul, assim. Mas tu falou pra ela ou tu fez uma surpresa? Não, eu combinei isso com ela, assim. Inclusive, ela me pagou pra fazer isso. Foi o meu primeiro trabalho profissional. E eu cobrei R$30 no meu primeiro vestido, tá? Ah, não. Isso que ainda, assim, ó, tem uma coisa interessante, que eu morava em Estância. E eu tinha que ir até Novo Hamburgo comprar tecido. Então, além dos R$30, eu ainda tinha passagem de ônibus, tipo, várias coisas, assim. Eu paguei pra fazer o vestido pra ela, tá? Mas é importantíssimo tu falar esse tipo de coisa, porque as pessoas da idade de vocês, não a da minha, mas elas estão muito com pressa. Já querem começar ganhando muito dinheiro. Tipo assim, tá, beleza. A pergunta que vem pra mim, assim, não é como começou o podcast. É que assim, como é que ganha dinheiro com o podcast? Sim. Como é que tem um podcast de sucesso? Eu disse, cara, eu não sei, porque eu não cheguei lá ainda. E nós ainda gastamos dinheiro pra fazer o podcast. Esse evento tem 10 anos. 10 anos. Faz 10 anos agora. Foi dar dinheiro. Ele, graças a Deus, ele pouco deu prejuízo lá no começo. Mas ele foi dar dinheiro de verdade, assim, tá, esse é o nosso negócio. 5 anos depois. E num podcast que eu era convidado, porque a gente já conversou com um TikToker aqui, tá? E exatamente assim, pessoas normais que fizeram um vídeo e aquele vídeo no TikTok explodiu. E hoje em dia tem 3 milhões de seguidores. Sim. Rápido. Pergunta pra ela o trabalho que dá pra manter. Não é pra ganhar mais, é pra manter. Então, quando eu falei lá, assim, tu pode chegar lá mais rápido, mas o trabalho de se manter vai levar tempo também. Então, assim, calma e investimento. Acredita naquilo. Vinhas, como é que tu tem um podcast com as cadeiras? Como é que vocês chegaram lá? Tempo, a gente faz isso há 2 anos e pouco. E faz de novo, corrige. Brinquei com a história do microfone, mas, tipo, as pessoas já estão acostumadas a ouvir a voz do Gabi. Não ter microfone pro Gabi é um erro. E tá tudo bem, é um erro. Pega isso e o mais rápido solucionar. Sim. Ok, mas tu tem que saber que é legal. Tu tem que mostrar pras pessoas que é legal. Foi o que tu fez com o vestido. Eu nem sabia o que era ainda direito. Então... E eu acho que, inclusive, essa questão de chegar rápido e começar a funcionar rápido contra demorar um pouquinho mais e depois ir consolidando, eu acho que também, pra quem chega mais rápido, fica mais difícil de manter. A solidez, né? Porque não tem uma base sólida. Tu não sabe por quê, tu nem sabe por que chegou lá. Exatamente. Não, eu acho muito isso, essa questão de tornar as coisas sólidas, né? Quando o caminho ele é longo, tu mesmo vai construindo e tu vai se construindo, né? Tu vai descobrindo, tu vai tendo novas experiências, tu vai descobrindo coisas sobre ti, tu vai construindo uma base tão sólida e tanto de relacionamentos que se torna algo normal. Quando tu chega já não é mais aquela coisa, meu Deus, e agora? Não, já tá, vamos lá, né? Um novo desafio. E aí no susto, assim, dava até pra ver. A menina, ela tava, meu Deus, eu já fui pra lá, já fui pra cá, e a gente ficou, meu Deus, né? Eu e o Vinhas, a gente ficava, meu Deus. Porque, cara, a gente tem uma vida muito corrida aqui, trabalhar com evento é muito corrido, mas era muito mais corrido que a nossa, e a gente ficou, pra manter isso é loucura, sabe? Então, realmente, eu acho que quando chega muito rápido é muito mais difícil de se manter sólido. E eu percebo também que quando eu era mais nova, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu olhava outros concorrentes, assim, que na época nem, vamos dizer, nem eram meus, estavam muito longe de ser meus concorrentes, né? Porque eu tava ali começando, tentando ter um negócio. Mas eu percebo, assim, o quanto que antes realmente eu tinha muita sede, assim, eu tinha muita pressa. Eu queria ter os resultados, assim, de uma pessoa que já tinha 30 anos, sabe? E hoje, com maturidade, eu vejo que é degrau por degrau, é muito, assim, cada passo que a gente dá é muito mais pensado. Eu digo que eu vivo, assim, um dia de cada vez, sabe? Até porque quando tu tem uma agenda corrida, tu tem que viver um dia de cada vez, né? Senão tu surta, né? Mas e aí, tu foi a Novo Hamburgo pro teu primeiro trabalho? Isso. Fui lá, comprei tecido e tal, fiz esse vestido. Daí, quem costura vai entender, né? Nós temos alguns tipos de máquina, assim. E eu tinha aquela máquina simplesinha em casa, que inclusive, naquela época, ela já tinha uns 20 anos a mais do que eu, assim. Era uma máquina bem antiga. E a minha... Não entendi. Como assim? Não entendi. Como assim 20 anos é mais... Bem antiga. Bem antiga. Ela grifou ainda, né? Tô brincando, vamos. Mas era essa máquina que eu tinha. E aí, eu acho que bateu bem o tempo, assim, que a minha avó,
ela ainda era... ela ainda vivia, e aí ela tinha uma máquina de overlock, assim, que é um que faz um ponto diferente, né? Minha irmã tinha isso. Isso, e daí... E era uma overlock bem simplesinha, assim, e inclusive nesse vestido foi o primeiro vestido daí que eu passei, que eu usei essa máquina de overlock, assim, que eu lembro que foi um marco pra mim ainda. Pensei, nossa, que qualidade, né? Tipo assim, daquela peça que eu tô entregando, né? E daí, hoje em dia, os vestidos que eu faço nem vão overlock dentro, né? É um processo diferente, assim. Mas eu lembro que naquela época isso foi um marco também. E eu entreguei esse primeiro vestido daí, tá? Nessa época, eu ainda costurava lá na garagem da casa da minha mãe. Uma coisa assim, um cenário, sempre digo, bem úmido, bem com o que a gente tinha lá, assim. Não era um ateliê bonito, iluminado. Era bem como dava pra começar, mas eu acho que é muito importante frisar isso também, que a gente tem que começar com as possibilidades que a gente tem, né? E logo depois disso, gente, eu acredito que tenha se passado, assim, uns 2 meses, mas quando eu entreguei esse vestido, eu percebi, assim, nossa, que legal, eu posso fazer disso um trabalho, posso ter uma remuneração pra isso, que legal seria se eu tivesse outros pra fazer. E daí, nesse tempo aí, desses 2 meses, apareceu uma outra colega minha, assim... Como é que foi o feedback dessa... Como é que foi o que ela te falou? Eu consigo lembrar mais, assim, do feedback da mãe dela, tá? Que é o mais importante até. Claro. Mas, não, elas adoraram, assim, a mãe dela, nossa, ficou totalmente surpresa, porque normalmente quando pensa em costureira e tal, vai ser uma pessoa um pouco mais velha, né? As primeiras fãs da Aline, assim, que acompanhavam o trabalho na internet, eram tudo vovozinhas, estavam começando a seguir, então, esse era o público. Todas essas minhas clientes, elas foram minhas cobaias, né? Claro. Agora que eu tenho clientes, entendeu? Mas que fique claro, assim, não é tu, né? É qualquer pessoa. A não ser que tu comece assim, cara, quando a gente começou a fazer festa, tudo bem, a gente fazia outras festas. Mas comer feijoada, domingo, às 3... Cara, quem tá ali tá... Nós estamos meio que vendo como é que, por onde que entra a feijoada, por onde que sai. Novidade. Mas eu mesmo tava falando pros guris, agora que a gente voltou à pandemia, eu fui abrir os fechamentos. Eu faço financeiro daqui também. Aí eu fui abrir os fechamentos e eu falei, cara, olha como eu entregava as planilhas, olha como eu entrego agora. Eu falei, cara, assim, é isso, né? Sobre planilhas, é isso. Tamo junto. É que nesse tempo de pandemia, eu acho que foi um momento que a gente pôde se aprimorar muito também. Eu usei esse tempo pra isso, assim. Raras pessoas, infelizmente. Mas aí, depois disso... Eu lembro que começou assim, eu encontrava uma pessoa, às vezes eu ia até mesmo pra Novo Hamburgo, ali na Entre Malhas, comprar tecido, e aí encontrava uma pessoa que eu conhecia lá, ela meio que via que eu tava lá, daí ela dizia pra mim, tô aqui comprando tecido pra fazer um vestido, tu faz pra mim? Então foi uma coisa que começou assim, e começou muito também através do Instagram, né? Então as pessoas olhavam ali, as minhas amigas, assim, e tal, e iam me pedindo orçamento, e eu ia fazendo. Como é que veio o insight do Instagram? É que se bem que, como tu é da geração, né? Sim, mas tem um detalhe importante. Tu não teve vergonha do começo? Eu acho que até hoje eu tenho um pouco de vergonha. Claro, mas é legal. Mas o Instagram foi uma coisa assim, eu tinha o meu Instagram pessoal. E aí, depois de alguns anos fazendo, né? Eu acho que quando eu já tava... Isso, quando já colocou a ateliê no primeiro local físico, assim, externo. Quando eu fui ter a minha primeira estagiária, que eu pensava assim, hoje é muito básico o teu negócio, tem Instagram e tudo mais, tu ter uma comunicação por ali. Mas naquela época, quando eu fui ter uma primeira estagiária vinculada à Fevag, que daí também eu tive várias estagiárias vinculadas à Fevag, ela disse, nossa, temos que fazer um Instagram pro ateliê, né? Daí foi meio que um projetinho ali da cadeira dela e tal. E a gente fez um Instagram pro ateliê. E eu pensava assim, eu já posto no meu pessoal, mas não, as pessoas já perguntam por ali e tal, eu já tiro as dúvidas, porque será que eu vou ter um do negócio, né? Naquela época era um pensamento totalmente diferente, assim. E foi da água pro vinho, assim, quando eu fiz um perfil pro ateliê, que eu nem lembro o ano que foi isso, mas mudou totalmente, assim. Isso só esse assunto, se a gente pega ele, a gente consegue ficar umas 2 horas falando só dele, tá? Sim, só dele. Porque tem muita gente, tipo assim, o meu canal não tem. Porque as pessoas, como tu é muito nova, as pessoas veem um ateliê, um Instagram... Isso eu tô tirando agora com base nas coisas que eu... Entendeu? As pessoas, de repente, vão confiar como ainda... Claro que vendo o teu Instagram, tu vê aqueles vestidos maravilhosos, não sei o que... Tu já tem resultado, Sim. que é o que resolve o problema. Mas no começo, talvez um ateliê ter um Instagram do ateliê foi o que deu notoriedade. Tipo assim, cara, é um ateliê, existe um negócio aqui, uma empresa que investe nisso aqui. É um negócio profissional. Exatamente, então eu vou olhar. No podcast, eu disse,
cara, eu preciso botar a minha cara, porque eu tenho 40 anos. Eu faço negócio, tenho empresa há muitos anos. Então, as pessoas têm que saber que sou eu que tô convidando. Sim. Né? Então, Dá mais autoridade, né? Exatamente. Então, a gente pode ficar viajando nesse, assim, quais tipos de negócio, qual faz o seu, teria um monte de coisa, mas que legal, vem com um insight totalmente diferente, assim. Mas um outro ponto bem importante, assim, é que quando eu comecei, eu sentia muito isso aí. As pessoas, elas me conheciam, não era aquele negócio assim, será que eu vou confiar nessa menina? Sabe? Então tinha, às vezes, eu atendia a minha cliente, mas ela vinha com a mãe, com a irmã, assim. Eu precisava realmente ter um poder de convencimento, assim, maior pra elas estarem fechando negócio comigo. Porque quando tu não tinha... Quando eu não tinha. O que aconteceu comigo? Muito nova, né? Tinha 18 anos, por exemplo, fazendo um negócio. E o Instagram, ele é o teu portfólio hoje em dia, né? Sim, Porque antes era um portfólio. Você tem só o Instagram? Não tem outra plataforma? A gente tem só o Instagram. E... Abre o TikTok agora. Sim, não, mas eu tenho... Aproveita que é gravado e eles não vão ver, tô falando sério. Tá. Registra, pelo menos. Ocupa o espaço. Sim, mas isso eu fiz já. Eu fiz. Mas eu ainda tenho algumas crenças de produção de conteúdo, assim, que eu tenho que ter um pouquinho mais de tempo pra fazer, sabe? Mas eu sei que eu preciso fazer, assim. Que é uma bomba isso aí. Isso aí viraliza, acaba tendo só quem... Porque o TikTok nem é mais a novidade, né? A novidade é o Kawaii. Que é o que tá ganhando, tá tentando pegar o TikTok. Então, assim, eu sei que é uma loucura e tem vários social medias e estudiosos assim, cara, esteja na rede social que tu tenha competência para estar. Sim. Né? Não, mas é que o negócio, o Instagram acaba hoje, o que tu faz daí? Essa é uma das preocupações e a outra é tu pegar o boom da nova ferramenta. Porque tu, assim, ele explode primeiro, claro, porque ele vai explodir quem tá lá testando. Eu acabei de escutar hoje de manhã, terminei de escutar o episódio do Joel J com o Condzilla. Condzilla, eu não sabia que ele era tão grande. Assim, o tamanho que ele é. Absurdo. E ele fala assim, cara, claro, ele é uma mega indústria hoje em dia, mas ele produz conteúdos só pro Kawaii, só pra Amazon, não sei o que ele fala lá. Ele faz conteúdo. Eu ainda não tenho, eu não consigo, eu tenho que parar minhas empresas, né? Agora vamos fazer o vídeo pra esse, vamos fazer o vídeo pra aquele. Tem que ter gente, né? Mas a gente replica. E o TikTok eu ainda tô aprendendo. Eu consumo o TikTok há muito tempo, porque eu brinco, né? Eu sou o mais velho da empresa aqui. E eu falo, assim, pra eles todos que tem metade da minha idade. Depois quando eu explodir, não vem pedir pra eu marcar. Não vou marcar. Ou vocês vão abrir esse TikTok de vocês aqui dentro também, vão explodir também. Mas não vai ver. É uma brincadeira, mas é assim. A gente vai de eventos. Mas eu sou uma consumidora do TikTok. E daí eu tento lá trazer uma coisa diferente, assim. Mas ainda é muito pessoal. Eu quero trazer mais pra questão da empresa, assim. Irado. Hoje em dia eu só replico. Sim. O mesmo corte que sai no Instagram, vai pro TikTok, enfim. Sim. E estamos tentando achar uma ferramenta. Porque é isso, né? Tem que postar. Tem que postar. O TikTok, diferente do Instagram, ele vai te pedir 2 vídeos por dia, 3 vídeos por dia. Ele vai te mandar. Mas se tu não tiver frequência maior, ele também tá. Então, espera aqui que eu vou botar o vídeo pra quem tá mais botando aqui. 3 vídeos aqui. Sim. Mas aí, voltando naquele lance. É isso aí. Depois que eu entreguei esse terceiro vestido ali, que eu vi que realmente começou e que eu poderia tocar minha vida com isso, tá? E daí vem um momento bem importante da minha vida, que com 18 anos eu saí da casa dos meus pais. Eu já precisava muito sair, porque a gente tinha muitos conflitos, assim, em casa. Acho que cabe explicar que eu tô com ela desde que ela tinha 14 para 15 anos ali, então eu acompanhei toda essa história ali. Quando começou, eu que tava incentivando, tava fazendo ali. E dentro de casa, como não se enxergava muito aquilo como um negócio e, enfim, a criação da família já não vem Acho que a minha mãe era a principal que enxergava, assim. A família já não vem com aquela criação de incentivar o empreendedorismo, aquela coisa. Então, era tipo, aquilo era uma brincadeirinha e, para com isso e vai arrumar um emprego de uma vez, assim, vai fazer alguma coisa séria da vida. Conheço uma essa história, assim. Você trabalha com festinha, cara, pô. Pois é. Então, vai fazer alguma coisa séria, alguma coisa de verdade. Então, o clima em casa não era muito incentivador, aquela coisa lá, mas tava lá, vamos seguir firme, vamos fazer. E aí, com 18 anos? Com 18 anos eu saí de casa. Então, o Cargos também teve uma participação, assim, super importante nisso. O negócio é de casa ou tu também? Os dois. Eu vinha, assim, com um desejo ardente muito grande de sair da casa dos meus pais, assim. Eu realmente precisava, né? Eu não enxergava isso como uma opção, assim. Tipo, era necessário.
E daí eu já vinha buscando um lugar e tal pra eu morar, até que eu encontrei um apartamento daí no centro de Novo Hamburgo. E quem alugou pra mim foi o Carlos, porque no meu nome não iam aceitar nada, né? Eu tinha um emprego. Isso, naquela época, o Carlos tem 5 anos de diferença, né? Então ele já tinha. Já era uma pessoa um pouquinho com. Que eles aceitariam ele, né? Sim, estabilidade maior. Tinha contra-cheque. Podia. Exatamente. E dentro desse apartamento. Eu peguei uma vez um empréstimo bem bom, porque eu tinha isso aí. E olha, foi legal. Ficou anos te lembrando desse empréstimo. Mas o que aconteceu depois disso foi assim, ó. Eu consegui uma colega de faculdade pra morar comigo. E tu mora onde? Hoje ou não? Quando eu morava... Nessa época, assim. Nessa época, eu sou de Portão, né? Uma metrópole aqui, né? Da região. Sim. E aí, mas eu Porto Alegre, que é perto de Portão. Exatamente, isso. 40 quilômetros. E aí eu nasci ali, sempre estudei ali, em escola pública e tal. E quando eu fui pro ensino médio, eu já comecei a estudar em Novo Hamburgo. Estudei na escola técnica lá, que é o Liberato, né? E aí fui fazer uma formação de técnico em química lá. E já comecei a ir muito pra Novo Hamburgo. Então, na verdade, fiz muitas amizades ali e acabei indo pra lá até que depois a gente foi se mudar. Mas nessa época que ela se mudou pra lá, que eu aluguei o apartamento, eu fiquei morando ali porque era mais conveniente com logística pra faculdade e tudo, então... Isso, a gente demorou um tempão até a gente morar junto, assim, isso eu ficava... que nem eu digo, eu fiz chover dentro daquele apartamento, né? E aí eu montei o primeiro ateliê, assim, então montei com as coisas que eu tinha também, cadeira da tia, tapete de não sei quem, sofá, era um sofá lá da casa do Carlos que tinha, então... Montei, além do ateliê, a minha casa ali também. Era um apartamento bem antigo, mas ele era bem grande, assim, que tinha 120 metros quadrados. Então, a gente fez, assim, ó, muita coisa dentro daquele apartamento. Muita coisa. E lá eu atendi, assim, nossa, acho que eu atendi mais de 300 clientes lá, assim. Foi muita, muita gente. Como é que tu fez pra... querendo ou não, tu mudou de cidade ali, né? Sim. Tu teve que te validar de novo... pra aquele público ali, ou tu atendia o pessoal de fora, né, da distância, ou tu começou a procurar pessoas de Novo Hamburgo? Foi assim, ó, como eu tava em Estância, normalmente quem mora em Estância Velha naquela época tinha uma ideia assim, preciso de alguma coisa, vou pra Novo Hamburgo. Então, quem era a distância que eu já atendia ali, nesse mercado também, se tu parar pra pensar, assim, analisar, como tu atende pessoas para momentos especiais, né? Não é todo mês ali, não é um cliente recorrente. Então, vai muito por indicação. Hoje a gente trabalha praticamente, assim, muitas noivas que vêm até mim é por indicação de outras noivas ou que viram no Instagram, enfim, e vai disseminando, assim. Mas naquela época foi construção, sabe? Foi principalmente o Instagram, eu acho que teve um ponto determinante nisso, assim. As pessoas iam me procurando por ali, eu ia agendando horário, recebendo no ateliê, e a gente ia conversando, ia passando orçamento e ia fazendo vestido. Sabe? Foi um lance assim. E tu trabalhava sozinha ali, com essas 300 clientes, ou teve mais alguém? Por muito tempo, eu atendia, costurava, fazia tudo sozinha. Limpava, né? Tem que deixar, tipo, todos os lados do negócio, né? E com essa questão de eu estar estudando na FEVAG, de eu poder ter, daí, na faculdade de moda, tem uma cadeira que é a cadeira de estágio, que tu tem que estagiar em alguma empresa. Então, isso me deu uma oportunidade de eu ter, digamos assim, estagiárias ali que pudessem ajudar e pudessem aprender junto comigo, assim, e a gente tá fazendo as coisas, né? Tem um ponto importante também, que antes de eu sair de casa, eu tinha feito o ensino médio e tal, tudo em escola estadual. Daí também é uma parte que o Carlos entra, assim, que ele foi super importante nisso. Aonde vocês se cruzam? Vamos... Isso, vamos... Não tem que dar um Tá pause, indo né? longe demais essa história daqui, eu vou te perder. É que tu vai ver que eu faço círculos, tá? Eu faço círculos bem grandes, né? Não, mas aqui a gente... O nosso papel aqui é manter a história. Sim. E que bom que se abra janelas. Isso. Porque quanto mais a gente conseguir entregar pra galera que tá nos vendo, melhor. Então, assim, fica muito à vontade, não te preocupa com nada aqui, na real. Tu quer contar essa história? Não, vai, segue. Porque daí eu entro na parte oportuna, né? É que o Carlos, ele tem uma prima. E essa prima, ela era... Não, eu ia dizer pra tu contar da faculdade. Ali, Ah, né? tá. Sim, eu consegui uma bolsa integral na faculdade. E eu só consegui essa bolsa em virtude, assim, que depois de eu ter conhecido o Carlos, da gente ter estudado muito, assim, pro Enem. Porque na escola que eu tava ali, a gente não tinha infraestrutura nenhuma. Era uma escola estadual, faltava professor. Então, eles priorizavam quem tava nos anos
saindo da escola, assim, daí priorizavam os professores para aquelas turmas, né? E precisou muito ali da ajuda dele naquele momento. Ele sempre foi bem mais inteligente do que eu, assim, pra que eu realmente estudasse. Deixa eu te interromper, tá? Porque eu não sou formado em nada. E hoje em dia tenho 6 empresas. Sim. Então, assim, pode ter maior inteligência naquela parte. E não tem problema nenhum. No que. Porque são complementares. E eu defendo muito isso. Eu sou um cara que precisa de sócio. Sim. Porque eu faço bem pouca coisa. E eu tenho que ficar devendo. Para eu conseguir entregar, eu tenho que ficar devendo para alguém. Nada melhor que um sócio. E um sócio que tu admire, que seja complementar e que não sei. Blá, blá, blá. E a vida vai te apresentando pessoas mais complementares. Paloma passou num processo seletivo aqui, economista. E hoje em dia ocupa um cargo de gestão geral. Então, além de financeira, ela também coordena a galera aqui. As inteligências, só para que isso não passe assim, elas são diversas. Eu não toco nada. Eu vejo alguém tocando um violão e assim, meu... Por que, cara? Por que eu não pego aquela troça e sei... Eu tenho que concentrar no parabéns. Para não sair do ritmo do parabéns. E eu sento do lado há 15 anos do Pedro, que toca qualquer instrumento, que desgraça. Então, assim, as inteligências, elas são diversas. Sim. Diversos instrumentos. Era um inteligente que, na verdade, era bom para aquela situação ali só, né? É complementar, claro. E maravilhoso. pra só idade ficar que eu tinha também, né? Porque, inclusive, daí eu fiz o Enem, consegui essa bolsa integral na Fevale. E aí foi o momento que eu pude fazer faculdade, né? Porque se eu voltasse um pouquinho no tempo e tivesse que pagar a faculdade, provavelmente estaria fazendo ainda ou não teria feito, né? E inclusive, eu considero também que pro meu modelo de negócio, se caso eu não tivesse feito e quisesse empreender com moda, também não precisaria fazer. Né? Eu acho que a faculdade, ela foi boa, assim, pra networking, pra amadurecimento, vários pontos, assim. Defendo demais também. Apesar de eu ser formado, eu fiz 6 semestres de Direito e 6 semestres de Administração. Então, tu fez uma faculdade quase. Não. Assim, juntando as duas, ele tem mais que uma, né? Na verdade. Mas eu acho que a parte do amadurecimento, principalmente como o exército não é presente na vida de todo mundo, onde faz tu emergir e amadurecer muito rápido. Eu tava no exército já quando eu tava na faculdade. E eu vi aquela galera chegando assim, a Deus dará. E eu fui do Grêmio Estudantil de todos os meus colégios. Também teve um pequeno amadurecimento ali, algumas liberdades a mais que eu tinha para ser do Grêmio Estudantil. E aí eu via que na faculdade, eu via aquela galera chegando assim, eu posso sair da aula, eu posso não sei o quê. Então assim, eu posso ir no bar da PUC, eu posso ir no Mazá lá tomar cerveja se eu quiser. Então eu defendo muito como um processo de amadurecimento. Porque senão a galera, e aí todos os mega youtubers do mundo me desculpem, mas, cara, em algum momento a vida vai te bater. Porque as pessoas não são legais. Assim, tu tem que aprender a filtrar quem é legal e quem não é. A maioria talvez não seja. E a faculdade é o grande passo para isso. Para tu aprender assim, que o cara tá contigo porque tu tá tendo alguma coisa legal. Se tu não tiver mais o lápis legal, ele vai sair. Então assim, eu acho que a faculdade não de ensino, tá? Ensino, cara. Não. Qualquer YouTube tu abre aí, tu vai aprender o que tu quiser. Não pelo conteúdo, pelo aprendizado em si, mas pela vivência. Pela vivência social que tu tem ali, o experimento social que tu tem ali, eu acho que é um grande... faz parte do crescimento do ser humano ainda. Sim. Não é pré-requisito, assim, para muitas formações. Claro, tem formações que exigem, né? Se tu vai ser um advogado, tem que passar na UAB, né? Tem que ter uma faculdade de direito, né? Médico também. Mas para alguns certos tipos de formação não é um pré-requisito, mas se tiver oportunidade, faz porque vai valer a pena, né? É isso aí. Vai conhecer gente. Isso, e foi o que eu aproveitei, né? Tive a oportunidade de conseguir a bolsa ali 100%. E me formei super rápido, em 4 anos, assim. Daí com 21 anos eu já tava formada. Mas já tava tocando negócio, assim. Inclusive, o meu negócio sempre foi prioridade. Então, na faculdade, eu nem era uma boa aluna, assim. Teve várias cadeiras que eu chegava quase a rodar, assim. Os professores, às vezes, não davam também tanto apoio, né? Às vezes eu tava na aula fazendo alguma coisa do trabalho e o professor dizia, tipo, guarda isso aí que agora não é hora, né? E eu sempre priorizei muito mais o meu trabalho no ateliê do que os estudos, assim. Acho que agora a gente trava dela e começa a tua, né? Pausa. Pausa.
Eu nasci Não em vai? Portão ali, os meus pais eram professores, tá? Meu pai é um cara super antigo, ele dava aula de filosofia e de ética. Nossa, que legal. Então, uma formação caseira, assim, espetacular que eu tive. Mas, assim, a vida era uma vida normal, eu estudei sempre em escola pública também. E aí eu fui... Imagina as respostas. Não. Tem resposta pra tudo. Na verdade, eu acabei ficando inteligente, enfim, porque ele puxava, assim, né? Ele falava, não, Claro. vamos sentar aqui, vamos fazer tudo direitinho. Vamos conversar. Então, isso, vamos conversar. Só a conversa já era uma aula, né? Então foi ser muito bom. Inclusive, todos os meus amigos que conhecem meu pai, viram muito fã dele, porque Claro. sempre conversa muito, sempre toca umas ideias, assim, e faz a galera pensar, né? Que esse é o intuito do que ele aprendeu. E Tão raro hoje, cara. né? Que é o que todo mundo Um abraço pro teu pai. Disse, Com certeza. foi no programa lá, o cara E na valoriza muito quem ensina os outros a pensar. E na faculdade, cada vez ele até se aposentou meio compulsoriamente, porque as cadeiras lá, disciplinas de filosofia e ética estavam sendo sacadas da faculdade, né? Hoje é só intensivo, é AD, tipo, faz só pra cumprir tabela e não tem mais aquele exercício de pensar mesmo. E aí eu depois fui estudar nessa escola técnica, eu sou técnico e engenheiro químico, assim, eu trabalhei 8 anos na indústria petroquímica, então nada a ver, assim. Nesse tempo que a gente se conheceu, eu estava iniciando essa carreira de trabalhar ali, mas chegou ali, perto desses 7 anos ali, que eu vi que talvez não era o que eu queria seguir fazendo pro resto da vida, né? A vida é uma só, né? Tem tanta coisa pra gente fazer, né? Cuidar o que dá na mão desse cara. Ele monta uma bomba aqui só do negócio. Não, pois é. E nisso tudo tu já tinha ido pra Novo Hamburgo, né? Já tava... Isso, eu tava estudando lá bastante, eu continuava morando ali. Tá. E, na verdade, quando a gente se mudou pra esse apartamento, quando ela mudou pra esse apartamento pra ter um negócio ali, um tempo depois eu acabei me mudando e fui morar junto lá. Alguns anos depois eu Isso. obriguei ele a ir morar lá. Isso. E então... Mulheres. Exatamente. Então, chegou em um certo tempo ali que eu vi que aquela minha carreira talvez não ia dar todos os frutos que eu queria, né? Talvez eu tava almejando coisas que ali não ia me entregar. E comecei a buscar outros aprendizados, outras coisas. Comecei a aprender um pouco de vendas também, comecei a aprender um pouco da parte digital, para sair um pouco daquele exatas ali e começar a aprender outras habilidades. E aí foi um momento que a gente viu que o negócio dela podia dar um salto. Eu já trabalhava um pouco no background ali, dava uma força, fazia aquela parte financeira ali e tudo. Mas chegou um ponto que a gente viu que dava pra investir 100% ali. E Tu tem alguma facilidade com a parte financeira? Tu gosta de fazer isso? Zero. Ufa. Eu odeio. É que a gente não pode ser bom em tudo. Então. Não, mas é óbvio que Não, não. mas é isso. É isso que a gente fala. É óbvio que não. E é muito engraçado, assim, porque eu sei do valor, pô, sou pai de família, sabe? Eu me preocupo com o dinheiro, né? E tem umas grandes frases que o dinheiro não aceita bobagem. E é exatamente isso. Então tu tem que estar ligado naquilo. Mas pra mim dói. Tipo assim, tem que parar aqui, ver essa merda. Tá, então assim, quanto mais sucinto e verdade, com cor, é isso aí. E com cor, né? Eu e também com gosto coisa de assim, cor. tá. Gravei. Eu tenho um sócio no Barum em Atlântida, que é o Vico, o Vicente Perrone. Já vem 2 podcasts aqui, o cara é uma máquina de Excel. E eu faço as minhas, porque eu trabalho com toda a parte de recurso humano. E eu tenho que mandar. Cara, eu usei 35 segurança, comprei 1000 garrafas de vodka. E meus Excel tudo assim, laranja, amarelo, azul, porque Números de eu gravo aquilo ali. Ele tem um ataque cardíaco. Pra que cor? Né? Então, assim, ele é lógico, e eu sou um cara que eu preciso ver cor, eu preciso pra identificar as coisas. Eu ponho na parede, eu ponho no papel, em tudo. Porque realmente, assim, pra tornar um pouco mais atrativa a minha atenção, assim, tem que ter cor. E, inclusive, a gente vê uma onda, assim, de casais que trabalham juntos, assim, que literalmente quando o homem chega pro negócio da mulher, assim, o negócio meio que toma uma proporção muito diferente do que tava, sabe? O Carlos, ele veio e ele organizou tudo, assim. E vale ressaltar também que ele trabalhou 8 anos, né, numa multinacional. Praticamente 8. E esse foi um momento bem importante na nossa vida, assim, que quando ele tomou a decisão de pedir demissão, precisou existir também toda uma preparação, assim, antes pra estar fazendo a coisa correta e um negócio que eu tinha suprir tudo que a gente precisava, né? Então isso claro. foi um ponto bem, bem importante, assim, na nossa vida. Isso. Parabéns desde já, tá? Porque, assim, não é fácil. Eu tive uma experiência, eu ia dizer que não tinha, mas eu tive uma loja uma vez em Tramandaí, no shopping de Tramandaí, que aí eu peguei tipo assim, cara, pra eu voltar pra trabalhar num shopping,
tem que me mostrar um troço legal. Quem a gente conhece que Porque já teve experiência fala, não, desumano. tive um tempo, mas depois... ó, É desumano. E trabalhar em casal, a galera da minha idade tem dificuldade. E eu vejo, tá? Assim, tem vários casais, ainda mais os famosos, né? Bruno Perini, Malu Perini, esses casais, o Thiago Negro e a Camila, não sei o quê. O Jota e a... Também me esqueci o nome dela, porque elas não... Lalas. Elas não aparecem tanto, né? Elas ficam... E elas são as organizadoras, é o contrário. A Lalas que organiza a vida do Jota, a Camila que organiza a vida do Thiago. Então, assim, exatamente, é complementar. Eu concordo contigo que quando o casal se junta, é que vocês nesse momento se complementam. Assim como sócio, assim como colaborador, assim, tu tem que achar realmente a pessoa que vai te agregar. Vai ser bom pros dois. Porque eu tenho certeza que o teu olhar também, o teu olhar não lógico, ajuda a empresa num outro lado que ele nem sabe fazer. Não, e às vezes quando a gente conta, parece que as pessoas ficam esperando, assim, achar algum probleminha, né? Alguma picuinha. Isso é brasileiro. Que vocês brigam. Cara, mora junto, trabalha junto, faz tudo junto. Mas isso é brasileiro. Mas eu acho que... Vende mais, né? Dá mais clique também. Uma coisa boa é que como o ateliê tem 2 andares, eu trabalho na parte de cima e ele trabalha na parte de baixo. Então, assim, a gente se vê na hora do almoço, sabe? São pontos específicos, assim, que a gente acaba se encontrando hoje. A gente não fica 100% do tempo juntos, Dá né? até saudade, às vezes, né? Sim, às vezes eu mando mensagem, amorzinho, vem aqui em cima um pouquinho. A minha mesa do lado da Anne. Por isso que ela adora quando eu gravo na rua. Aliás, o Gabi tomou uma mijada hoje. A Anne falou assim, pô, põe uma roupinha melhor pra ir lá gravar, né? Vai com o pessoal da moda lá e tal. Não vou, não sei o quê. Aí, cadeira nova aí, ó, viu? Sim, a gente sai de casa. Então, assim, eu também não entendo nada de moda, assim, a Aline me corrige várias coisas ali, pega no meu pé direto, e então eu não sei nada disso, mas estou trabalhando junto e fazendo E tá dando certo. Fazendo toda a parte que não é essa apresentação, o atendimento, a produção mesmo, né? E eu acabei fazendo todo esse background, agora assumi, ela antes se dividia um pouco. E aí, a partir disso, começou a funcionar de uma maneira diferente. Mas conta mesmo aí, meu, como é que foi, assim... Os meus pais, a minha mãe trabalha ainda, minha mãe é uma grande executiva e meu padrasto que me criou, um dos maiores executivos da HP no Brasil. E, cara, não são empreendedores, assim, mas como é que foi pra ti, assim, tua família... Teu pai, por ser filósofo, de repente, tenha uma clareza um pouco maior, né, de um ser humano, mas... Ele é um ser humano. Então foi a mesma que meus pais tiveram quando eu saí do direito e falei que eu ia voltar pras festas. Meu pai... Ainda mais festa, né? Mas o... Olha aí, cara. Um me chama de velho e o outro fala que foi da... Mas não, ainda mais festa pelo preconceito, né? Do pai, pensando tô brincando, assim, né? Só pra dar um corte bom. Quem olha de fora pensa, não, super legal a festa, né? Mas os pais, nunca vai convencer. Nunca vai convencer, né? Depois que dá resultado, sai na 0 hora. Fica... A minha formação foi vai, estuda, se prepara, arruma um emprego, faz tudo certinho ali. E foi o que eu fiz até um certo ponto. Até que, enfim, com esse advento da tecnologia, do Instagram, né? E tudo, começa a ouvir opiniões diferentes que não é as que tu ouve em casa. E aí eu comecei a me interessar por ir um pouco além, né? Do que um emprego me ofereceria. E também essa emoção, né? Essa coisa de estar dependendo só de ti, de ir atrás e buscar e não ter que esperar pelos outros, não ter que fazer essas coisas. Eu sinto que agora a gente tá literalmente vivendo, entendeu? Fazendo coisas mais legais, assim, e dependendo só de nós. Então, se a gente quer um resultado, é só com a gente. É ralar e ir atrás mesmo. E isso começou a atrair mais e começou a dar vontade de ir pra esse lado, assim, tá? Até por isso que eu fui... Não era a ideia inicial, talvez, sair, se juntar no negócio dela, assim, apesar de eu já ajudar por trás. Mas de talvez buscar algum outro tipo de negócio pra mim, assim, tanto que fui aprender vendas, pra daí tentar descobrir alguma outra habilidade e tudo. Até que chegou a hora de definir que a gente tinha que trabalhar junto nesse negócio, porque era uma coisa que já estava ali pronta para crescer, para avançar, e só precisava de mais força, mais apoio para ir adiante, né? E aí, agora dá para continuar a história a partir do momento em que ela estava nesse local ali em Novo Hamburgo, estava no centro, né? Quando chegou no final de 2019, ela estava com bastante trabalho, e vou contar, mas qualquer coisa tu me corrige, né? Ela estava com bastante trabalho e teve que chamar algumas pessoas para ajudar. E ela chamou uma menina para trabalhar junto ali, 2 ou 3, na verdade. E uma delas, a família, se interessou pelo negócio, gostou bastante e decidiu investir. Perguntou se a gente não queria abrir uma sociedade para ampliar o negócio, para crescer um pouco mais. Então,
foi uma benção, assim, vieram do nada, literalmente, sim. E daí a gente aceitou uma sociedade. E com esse dinheiro que a gente cedeu uma parte do capital da empresa ali, enfim. E esse valor a gente investiu para mudar daí o ateliê para um outro local lá de Novo Hamburgo. Lá tem uma rua que é a Avenida Maurício Cardoso, lá, que é semelhante ao Padre Chagas aqui de Porto Alegre. Que maneiro. E daí a gente conseguiu mudar o ateliê para lá, para um local um pouco, daí para um ponto físico na rua, para chamar mais atenção, para agregar mais valor. E aí o negócio começou a crescer um pouco. É muito irado isso. Do nada. Do nada. Quantos anos tu ficou trabalhando pra fazer isso? Sim. Pra vida. Desde os 7. Tu já tava com 20 e um pouquinhos aí. Então, uma conta rápida de padeiro. 14 anos fazendo o que tu faz. Profissionalmente, acho que de hoje, dá pra dizer que é uns 8 anos fazendo profissionalmente o que ela faz. Desde Então- aquele primeiro vestido. Então redecote não é do Panoa. nada, cara. Não, perfeito. Tem esse meu amigo também já veio no podcast que lê filosofia e fala e tal. E ele falou assim, pô, meu, aí depois de 10 anos, do nada, minha agenda tá cheia. Ele é compulturista, foi pra China estudar. Sim. O cara foi pra China. Aí fui ter aula em mandarim. Aí o cara me olha sentado aí na frente assim, pois é, meu, do nada minha agenda tá cheia. Como do nada, cara? Do nada chegou a cadeira aqui. Não, cara, eu tô Não, mas fazendo. Sim, é uma construção. Com né? certeza, as pessoas, porque daí sim, se ela pegar só o teu Instagram, ela vai ver os... Não, peraí, tá tantos anos fazendo, tais pessoas já fizeram, deixa eu comprar enquanto... A visão é outra. Deixa eu comprar enquanto tá barato. E a ideia, assim, que eu tenho de tudo isso, eu sempre gostei muito de Napoleão Hill, né? Desde o meu tempo lá, antes de eu sair da casa dos meus pais, eu já lia os livros do Napoleão Hill, assim, e aquilo era... Como é que chegou isso em ti? Como que chegou isso em mim? Essa é uma história boa. Eu tenho uma melhor amiga, que o pai dela, ele é uma família que eu acompanho, assim, eles já por altos e baixos, assim. Então eu já vivenciei momentos com eles quando eles estavam muito ruim de grana, muito bem de grana. Era uma montanha-russa, assim. E é uma família que eu sempre admirei muito. E o pai dela, ele precisou ser demitido daí de uma empresa que ele trabalhava por anos, assim. E ele recebeu um convite para trabalhar no Mastermind, que é um treinamento, né, de comunicação e comunicação eficaz e alta performance. E aí, qual que era a nossa ideia, assim? Um dia a gente foi lá na casa dessa minha amiga, o Carlos ia ir junto, e meio que eu falei pra ele assim, amor, dá uma conversada lá com o pai da Gil lá sobre o que é esse novo negócio que ele tá fazendo, porque é um negócio de treinamento, coach, a gente não entendia muito bem. E aí, naquele dia, a gente chegou lá e a gente ficou conversando, assim, acho que umas 6 horas seguidas, assim, sobre esse treinamento. Foi quase uma primeira sessão. Naquela época, eu tinha 18 anos e o valor do treinamento, assim, era... Eu enxergava que era impossível eu fazer o treinamento. Só que, né, como uma boa estudiosa, assim, eu pensei, pô, se eu não posso pagar esse treinamento agora, eu vou pegar todos esses livros que ele tá me mostrando aqui, vou chegar amanhã lá na Fevag, vou pegar na biblioteca e vou ler esses livros. E aí, depois desse dia, aconteceu uma coisa, eu acho que não existe coincidência, né? Mas no outro dia, inclusive, eu abri um livro que eu já tava lendo e tinha o nome de Napoleão Hill lá, que era aquele Desperte Milionário que há em você. E aí, naquela página específica que eu fui lendo outro dia, tipo, apareceu o nome do Napoleão Hill e foi um negócio, assim, que eu pensei, nossa, tipo, parece que isso é pra mim, assim. E aí eu comecei a ler o livro, me apaixonei muito por toda a metodologia, assim, e tomei a decisão de fazer o treinamento. Então, parcelei lá em trocentas vezes. Inclusive o grupo Mastermind, que é de Lajeado aqui no Rio Grande do Sul, eu terminei de pagar esse curso só uns 3 anos depois, assim, eles me aguentaram lá, pendurada lá no treinamento, mas foi um divisor de águas na nossa vida, assim. A gente fez junto esse treinamento daí, era um treinamento de 3 meses, que é de liderança, que é de autoconhecimento, várias coisas ali, e foi nesse treinamento que despertou, assim, essa nossa vontade por... Na verdade, a gente descobriu que a gente não veio pro mundo pra ser só mais um e pra fazer valer a pena mesmo, pra viver, pra ter uma vida acima da média, diferenciada. Lá foi que a gente definiu isso, decidiu, alinhou nossos objetivos também, de até naquela Desculpa, só assim pra quem tá vendo, assim. Todo mundo, é a minha crença minha, todo mundo veio pra chegar lá. Poucas as pessoas têm a força de vontade de chegar lá. Eu já tive várias conversas aqui. Cara, a época do exército pega muito soldado que vem de situações... Sim. Aliás, o cara tá querendo entrar no exército não pra atirar ou pra ser o Rambo. Pra comer, pra ter dentista, pra ter farda e tudo isso aqui.
mas eu também não tinha profundidade ainda, porque eu era muito novo, eu tinha 19 anos. Quando eu recebi os meus primeiros soldados, eu falo meus porque é exatamente isso que eles são meus, aqueles 30 ali são meus. Minha responsabilidade, eu que tinha que pagar, enfim, era... A vida daquele cara, eu que tinha que fazer ele entregar para a sociedade uma pessoa melhor. Todo ano acontecia isso. E com o tempo vai passando, com os podcasts passando aqui, a gente aprende que realmente as pessoas partem de muitos lugares. Tem gente que teve pai e mãe, teve gente que teve possibilidade de ser e teve gente que hoje em dia não tem nada. Mas vou me arriscar a dizer aqui que depende das pessoas, depende do cara, depende de ti querer parcelar. Eu ia falar sobre alguém que mora numa cidade, um lugar muito ruim, mas não posso falar isso porque eu nunca vivi isso, né? E eu sou zero mimimi, mas eu tento cuidar porque realmente eu ando aprendendo muito ainda sobre essas falas, né? Mas força de vontade, eu ainda acho que é um diferencial. E com certeza, assim, saber que tu tá numa roda ruim, ter força de vontade de sair para uma roda melhor. Conseguir fazer isso. Não ser imediatista, né? Então, assim, cara, um curso de 3 meses, tu fala isso chega a arrepiar as pessoas. 3 meses fazendo um curso. Não, o curso é 2 horas e eu vou vender 1 milhão. É como fazer 30 mil reais em 30 dias. Cara, por favor, velho. Vamos respeitar. Sabe? Olha quanto tempo faz para tu fazer 30 reais de lucro, 30 mil reais de lucro. Cara, é uma caminhada por aí. Não é 30 dias. Não são 30 dias. Então é só... eu acho que todo mundo vem, eu acho que todo mundo tem um dom, ou qualquer outra coisa que seja parecida com isso. Raríssimas as pessoas se dão a oportunidade descobrindo que são boas. Porque tu é formado nisso, né? Eu também, cara, imagina, eu tenho 40 anos hoje. Meus pais eram assim, estuda, te forma, acha um emprego, fica ali 35 anos e se aposenta com o que te derem. Chega a me dar arrepio dessa trajetória. Não, mas assim, é o que te deram. Não fica pensando que tu vai querer alguma outra coisa. Daqui a pouco virou um executivo, vai ganhar uns gatilhos melhores ali, umas viagens. Mas assim, é tudo que te derem, não que tu vá atrás. Não, e também a gente sabe que empreender, essa coisa também não é fácil, é uma pressão diferente, mas é diferente que tu escolheu por ela, ninguém te obrigou a passar por isso, né? E ser executivo, pô, é legal, assim, mas é que a pressão em cima também na minha visão, é desproporcional ao retorno, né? Concordo contigo. Então foi por isso que eu... Não, tô legal. E eu compartilho disso também, acho que ninguém veio para passar trabalho, que ninguém veio para ter uma vida ruim, todo mundo veio para ter uma vida boa. E eu acho que o que muda é quando a pessoa descobre isso, descobre que ela não tá destinada, que ela não nasceu com tudo escrito já, entendeu? Depende muito dela, né? Mas tem gente que se enxerga, descobre isso, tem gente que deixa passar. Se permite também viver o seu dom, sabe? Descobrir isso, assim. E essa questão do treinamento, ela foi fundamental também pra gente tomar uma outra decisão muito importante na nossa vida, que era de permanecer juntos. Porque lá a gente se conhecia, namorava, assim, mas será que a gente ia casar? Será que, né, tinha vários pontos ainda a serem resolvidos, assim. E nesse treinamento foi o momento que a gente tomou a decisão, assim, que a gente ia permanecer um na vida do outro, que realmente ia construir. Tu tava na empresa ainda? Tava. E foi lá também que mudou de opinião? Ou... Foi nesse treinamento. Então eu recomendo pra caramba, quem tem a oportunidade de fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, liderança, assim, é uma coisa que faz tu te conhecer, assim. Tanto se tu vai gostar disso e vai querer, ou se não. Então vale a pena ter essa experiência para aprender. E lá a gente entendeu que o nosso objetivo de longo prazo era junto, era parecido, entende? E é ali que nosso propósito se alinhar, então a gente decidiu, não, então a gente vai trilhar e fazer tudo junto, e é tudo pelos dois, e não tem nada individualista e egoísta, assim, a partir de agora, é tudo junto. E essa questão que o Carlos comentou da sociedade ali, eu enxergo isso muito assim, eu tinha um desejo ardente de crescer, de ir para um outro lugar, eu já tinha mentalizado aquilo ali, já tinha passado pela sala aonde eu queria que fosse o ateliê. E aí eu tava naquele momento, assim, que parecia ser meio que impossível ir pra aquele novo local, pagar um aluguel bem mais caro do que eu pagava e tudo mais. E eu acho que eu internalizei tanto isso dentro de mim, assim, eu queria tanto, que parece que Deus organizou as peças, assim, do quebra-cabeça e trouxe as pessoas certas pra que aquilo viesse a acontecer. Então, mais ou menos assim, eu tive a ideia, ali perto de abril, vi uma sala maravilhosa e em outubro eu tava com o contrato fechado.
Tipo, assim, foi realmente... O do nada foi que apareceu uma pessoa. Isso, então, do geralmente nada, não aparece. exatamente. Assim, do nada. Mas não foi do nada. E é muito interessante, assim, porque depois de 1 ano, a gente rompeu essa sociedade, né? A gente tomou... Imagina, foi no final de 2019, daí no início de 2020, que, nossa, ateliê novo, sala nova, daí estourou a pandemia, não tem evento. Só pra localizar, que eu não achei ainda aonde que qual o ano que tu sai. Da empresa? É. Faz agora um pouco mais de 1 ano só, na verdade. Ah, É não, bem tá. recente. Um bom Tá. tempo. É bem Eu fiquei recente. fazendo as duas coisas paralelas, até que a Isso. gente Tá. entendeu que agora era o momento de eu realmente focar 100% aqui. Porque, inclusive, o Carlos trabalhava em turno. Então, ele tinha horários totalmente Um diferentes. regime assim. de revezamento de turnos, assim, É. né? Às vezes de dia, às vezes de noite. Tinha que ter um responsável às lá. vezes de folga, então eu tinha A essas... gente tinha uma liberdade diferente, assim, em questão de Porque horários. tu era o engenheiro responsável daquele horário dentro da empresa. Não, lá eu até nem trabalhava como engenheiro, era como técnico ainda, então era uma coisa mais operacional mesmo, então era uma equipe, várias pessoas, e tinha um revezamento de turnos lá, então várias equipes de trabalho que ficavam revezando. Que ficava... E isso também era uma coisa pra nós, assim, essa questão dos horários incomodava muito, porque eu nunca tinha o Carlos em casa na hora que precisava e tal, quando várias noites ele passava fora de casa, assim, e quando ele tomou essa decisão de largar o emprego, eu demorei um pouquinho pra aceitar isso, assim, porque eu não enxergava muitas possibilidades que a gente tinha, mas foi um ponto fundamental também pra gente ver a potência que a gente tinha na mão, sabe, de fazer o nosso negócio caminhar, assim, andar, e bancar tudo que a gente, toda a forma que a gente vivia ali, sabe? E até mais, assim. Tá, vai lá. Tu tinha mais confiança no negócio dela do que tu? Pra sair de lá? Possivelmente, é. É porque ele enxergava mais os números, né? Eu só enxergava o trabalho lá pra Mas fazer. acho que normalmente quem tá dentro é mais difícil de se ver. É. Tanto que consultor, coaching, cara, tu tá... Eu tô de fora, te olhando. Assim, cara, se tu de repente faz pá, como é que tu viu isso? Não sei o quê. Sim, sim. E tu acaba te psicóloga e fala, menosprezando, às Sim, vezes, sim. claro. né? Não, sim. Tá, e aí tu tava mais incentivando ela de, Ô, quero Gabi, sair. Anne, dá pra pegar aqui um não, sim, e virar isso aqui e repetir umas 80. Assim de saúde Não, mental, sim, pessoal, na segunda ao meio-dia. Desculpa. Mas é que eu queria saber se era tu que tava incentivando ela de, não, eu quero sair pra me dedicar à tua empresa. Ou como foi essa Não, construção. porque assim, em 2019, quando veio essa oportunidade de ter uma sociedade ali, e aí... Tem várias janelinhas nesse papo. nós Isso. estamos tentando juntar tudo. Quando teve essa oportunidade de ter a sociedade, a gente já começou a olhar para o negócio e ela também como, poxa, peraí, se tem alguém querendo comprar uma parte do meu negócio aqui para investir, então é um negócio mesmo, então agora vai ser de verdade. E nessa época também, eu tava... O meu trabalho, os números, assim, de entregas que eu tinha pra fazer, já tava muito bom, assim. Eu tinha eventos, tipo, que eu tinha que entregar 17 vestidos pro mesmo evento. Sabe? Eram umas coisas... Que gestão de ego maravilhosa. Não. Não, mas o meu ombro ficou igual ao botão. Vai. Se tem uma coisa que eu não entendo de moda, mas de gestão de ego, olha... Conte mais. Não, cara, tu imagina assim, ó, à noite, ou à festa, isso eu aprendi com um grande mentor que não tinha estudo nenhum sobre nada. Mas ele tinha ele foi crescendo e ele tinha o setor de pagode em Porto Alegre, grande Porto Alegre, era tudo dele. E ele falou assim, tá faltando uma banda pro nível A. Cara, ele era, Gabi, sabe tocar alguma coisa? Não, o Gabi conhece um monte de gente, você vai tocar alguma coisa, dá um instrumento na mão do Gabi. E ele ia montando, ele tinha muita clareza. E aí, daqui a pouco, a maioria dos sócios, que nós 4, o núcleo duro, que eu falo ali, que a gente trabalha aqui o dia inteiro, todos nós somos cria dele. Ele veio a falecer faz uns anos já, um acidente de carro, mas uma vez eu era gerente de marketing numa casa noturna dele, chamava Café Moinhos, ficava ali na Quintino Bocaiúva, no Moinhos de Vento aqui de Porto Alegre. E ele tinha um camarote dele, né? O camarote do dono e tal. E aí, daqui a pouco, sempre aparece um bonitão. Eu pago o teu camarote. E ele vendia, botava o preço que queria, porque era o camarote do dono. E nós estávamos no meio da pista, assim, eu e ele fala assim, Vinhas, depois que tu aprende a gerir o ego dos outros, tu ganha muito dinheiro. Porque daí tu pegou o camarote dele, era igual e do lado dos outros todos. Mas ele cobrava 3 vezes mais. Cara, tô comprando no camarote do dono. E assim, cara, depois aquilo ali me desportou um monte de coisa.
tu quer ter... Por que a Nike faz 10 chuteiras, mas ela numera a 1, a 2... Ninguém quer a 2, a 3 e a 4. Todo mundo quer a chuteira número 1. Vale. O boné número 1, a camisa número 1. E aí, quando tu abre a cabeça pra isso, é por isso que todo mundo gera no teu curso. Deve ter um negócio assim, compre agora, porque senão vai aumentar. Como eu sei, Lembrei de uma... Gatilho de escassez, né? Lembrei de uma palestra que a gente foi do Thiago Nigro, até que você citou antes. E ele disse que em toda negociação, em toda venda, tem o dinheiro que o cliente vai pagar, tem o quanto custa e tem um dinheiro que está na mesa. Que esse é o dinheiro que dá para explorar, né? Esse é o dinheiro que ele não tá indo pra mão de ninguém, mas se tu for inteligente, pode trazer pra tua mão. E botar o número 1, o camarote do coisa, é pegar esse dinheiro da mesa e trazer pro teu lado. Eu vi no podcast, foi do Joel J e do Condzilla. Ele fala assim, porque a gente fica muito feliz, né? Espírito Santo me procurou, o Cadeirode me procurou e tal. Meu, ó a sacada do cara. O cara tem 33 anos, um dos mais famosos do mundo aí. Ele fala assim, muito legal que a marca Feijoada com Samba me procurou para fazer um vídeo. E antigamente a marca Feijoada com Samba tinha uma agência, e a agência que dava o dinheiro pra agência, e a agência que ia atrás de... Ou seja, a agência ganha... Sim, tá atravessador. E aí chega no final. Quando a marca grande chega direto no Vinhas para patrocinar o Vinhas, ele pulou a agência, não pulou? E o Condzilla fala assim, esse dinheiro ninguém pega. Eu cobro esse dinheiro. Eu acho muito legal não ter a marca ser reconhecida e tal, mas o que a galera não sacou é que tem um dinheiro que ficou flutuando, que é o dinheiro da agência, os 20% lá. Então, assim, a hora que eu vou executar aqui um merchan, alguma coisa, tem que estar no meu preço a agência, porque eu parei para escrever. Eu parei para decorar, ou eu parei com o Gabi, eu parei com a Paloma. O que a Paloma fez foi um merchan da Academia Rafael. A gente escreveu, ela viu, para ela é mais fácil falar porque é economista e tal, mas assim... E o dinheiro que a agência que ia fazer isso? Aonde tá? Então é isso aí. Tem sempre um dinheiro por fora aí que o cara tem que... Que não tá aparecendo assim aos olhos, mas tá ali, né? É isso aí. E ali tem no negócio dela, ela não falou, né? Mas ela tem no negócio dela um camisa número 1. E como é que é quando uma noiva vai alugar ou vai ser primeiro aluguel? Então ela tem um lance no primeiro aluguel. Tem uma surpresinha. Esse é o modelo de negócio, depois a gente pode explanar. Mas agora voltando ali só para finalizar claro, então, essa parte da história ali. Essa sociedade aconteceu, chegou essa pessoa nova e isso era no final de 2019 e logo no início de 2020 daí começou a pandemia, daí parou eventos, então o negócio foi totalmente atingido, né, nesse momento. E daí no final do ano, como a coisa não estava andando muito, essa sociedade quis se desfazer por vontade deles mesmo. E a gente recomprou essa parte de volta e tudo certo. Aí sim, logo depois que a gente recomprou a parte de volta, foi que a gente entendeu que, não, então se é para ter um sócio, se é para ter alguma coisa, vamos ser nós dois os sócios, então, e vamos fazer esse negócio a partir da gente. Depois, se precisar de mais alguém... Depois, 2020. Aí já era 2021, daí ficou um ano com a sociedade, depois a gente já comprou de volta a parte. Daí não, só para entender assim, quando que isso acontece? No mês de 21? Foi finalzinho ali, tipo, 2020, em dezembro de 2020, foi a decisão de saída. Muda, que muda muito. Sim. Muda muito a tua decisão. Porque se é 2021, 2021 é quando a gente volta. A gente faz... Primeiro, eu acho que o único evento grande a gente faz... a gente colocou 9 mil pessoas em dezembro de 21, 2 anos literalmente parados. Sim. De dezembro de 19 a dezembro de 21. E aí a tua decisão fica melhor. Na minha cabeça, mas não, como é dezembro de 20, tu tá passando pra caralho no negócio. Tinha só a expectativa, né, que 2021 seria um grande ano, né? E... O Gabi tá puto que os cachorros da fala. Esse é meu mal, tem uma creche de cachorro aqui. Então então atrasa ali. Então durante o dia a gente corre. Não é muito fácil. É aquele negócio tipo assim, faz perfeito ou não faz? A gente faz. Tem que fazer isso aí. Mas 2021 foi um ano muito bom pra nós, porque mesmo com pandemia, o que acontecia? A gente precisava estar preparado o tempo todo, né? Então, se eu tinha uma noiva que tava com uma data marcada, o vestido já tinha que estar pronto. Então, o nosso trabalho, tanto em 2020 também, ele foi de uma forma mais leve, mas ele continuou acontecendo. Porque quando realmente voltassem os eventos, a gente tinha que estar com tudo pronto. E também foi um outro detalhe, assim, que em 2021... Como as noivas já estavam há muito tempo planejando,
Teve noiva que se separou, Ai, teve meu Deus, noiva que engravidou, teve noiva de todas as modalidades, assim. Com certeza. Sim, cara, 2000 e... Eu acho que teve um ano que eu e minha esposa, nós tínhamos, sei lá, 7, 8 casamentos. Sim. E era por aí, nessa pandemia, assim. Porque 2019 foi um ano muito bom, que todo mundo achou que 2020 vai explodir. Nós vamos ficar... Todo mundo ia ficar rico. Todo mundo Todo ia ficar, mundo todo ia mundo ficar ao redor. Mas Todo tinha, mundo fala tinha isso. muita euforia, né? Em Uhum. 2019 foi literalmente o momento que o mercado caiu, assim. E é uma coisa... São ciclos, né? Uhum. Tanto em investimentos, é muito assim também. Uhum. Mas em 2021 foi um momento, assim, que quando voltou... Gente, voltou, assim, de uma forma avassaladora, assim, pra nós. Então, a vida que eu tava tendo antes, que eu acho que eu tava de férias, né? Porque eu tava trabalhando, assim, mas tava de boas. Quando realmente voltou, foi um negócio, assim, avassalador, sabe? Então, isso foi um momento do negócio, assim, que a gente só veio... O Carlos já tinha se desligado do trabalho, daí a gente já tava ali. E a gente só foi mesmo viver o bom momento, assim, no finalzinho de 2021, né? E, tá, e aí, como é que foi a conversa em casa, com os amigos? Vou largar e vou eu virar sócio de verdade? E eu tava muito seguro, né? Tava muito tranquilo de fazer isso. Já tinha, como é que eu vou dizer? Já era uma decisão tomada há 3 anos. Então eu já tava construindo aquele processo, já entendendo como que isso ia acontecer. Mas óbvio que eu não saía falando isso pra todo mundo, né? Pra todo mundo, só ficou sabendo na hora que aconteceu mesmo. E foi, enfim... Não sei, mas como eu sempre cultivei minhas amizades e um círculo assim, e eu sempre parecia um cara centrado e que sabia o que fazia, assim, eu não nunca usei drogas, nunca era de fazer loucura em festa, nunca era muito, sabe, fora da... Era o cara mais certinho, assim, até pela educação que eu tive, tudo certo. Então, os meus amigos, os próximos, assim, eles não tinham aquela ideia de o Carlos faz loucura. Se ele decidiu fazer uma coisa, assim, ele deve estar seguro do que ele está fazendo, ele deve ter noção do que está fazendo. Então, não teve, assim, muito, tu é louco, tu vai largar um emprego, uma empresa boa, etc. Foi mais tranquilo nesse sentido. A o família... meu pai, claro, né, os pais sempre ficam naquele, Deus, você está estragando a vida dele. A minha mãe pensou, né, com quem que a minha filha se casou, né, o que eles vão fazer agora, né? Como é que vão se virar, né, como é que vão pagar as contas? E até mesmo quando faltava um mês pra ele realmente se desligar, que daí era verdade, assim, eu lembro que era real, que a gente tava sentindo aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora? Né? Eu lembro que teve uma noite, assim, que eu acordei umas 3 vezes durante a noite, tipo, suando, pensei, nossa, como é que vai ser a nossa vida agora? E porque realmente aquilo era o que trazia toda a segurança pra nós, né? Mas segurança também é uma coisa, às vezes, um pouco fictícia, assim, né? Porque quando... A gente foi embalado nesse troço aí de... Segurança. De ter um trabalho, financia uma casa em 30 anos, financia um carro em mais 30 anos e dependa de alguém para a vida de sempre. Exatamente. A gente foi embalado nisso aí, por isso que Então, torna... Eu já estava seguro, então foi assim, não mudou, né, a dinâmica da vida, a dinâmica de pensar, né, como que os meses passam e tal, mas foi bem legal. E agora a gente sente que a gente tá vivendo mesmo, né? Isso. Passa 3 meses assim, tu vai falar com o pessoal, não mudou nada pra gente, já virou... De 3 em 3 Luz. meses a nossa vida tá, tipo, totalmente diferente. E depois de 2021, quando entrou 2022, assim, a gente tava muito focado nos nossos objetivos, assim, a pandemia veio com um momento de aprender muito outras coisas, né? E 2022 entra com uma grande surpresa, assim, pra nós. Tu quer contar um pouquinho mais sobre isso? Não depende do que eu tô falando. Do novo passo que a gente vai dar. Isso, tá, beleza. Aí, a demanda voltou, né, de casamentos, tudo certo. E daí, no início do ano, a gente teve um insight, assim, de que talvez era uma hora de mudar. De dar um próximo passo, de crescer, de ampliar. E aí, a gente sempre teve... A gente tinha esse negócio em Novo Hamburgo. Ali, o mercado de noivas ali é legal, é ok, mas muito distante do que é aqui em Porto Alegre, por exemplo. E a gente sempre soube que um próximo passo para crescer seria vir para cá, seria vir para Porto Alegre, botar o ateliê num local bem localizado aqui e aí começar a atender um outro público e ter uma outra dimensão de negócio. Mas isso era uma coisa muito distante assim na nossa cabeça, né? Tinha que consolidar, criar
consolidar ainda mais o nome dela, ter mais clientes, ter uma Eu imaginava bagagem maior. que ia demorar ainda uns 4 anos, tá? Isso, uns 4 ou 5 anos. Mas, de repente, recebeu uma palavrinha dizendo, não, vai dar uma olhada, ver como é que tá a situação e tal, ver se é possível. E aí a gente veio visitar aqui, entrou em contato com uma imobiliária para olhar algumas casas aqui, porque a gente tinha muita vontade de mudar para uma casa mesmo, assim. E começou a vir visitar aqui, veio visitar uns 3 lugares e já bateu o olho num lugar e achou muito bacana, achou que já conseguiu visualizar todo o nosso negócio ali dentro. E o corretor disse que era amigo do proprietário e que ele tinha acabado de sair de uma negociação que foi que por pouco, porque ele quis bater um pouco o pé, não fechou, então ele está querendo muito fechar. A gente conseguiu reduzir pela metade o valor do aluguel, conseguiu negociar uma carência. A gente quase tudo. ganhou a casa, assim. E aí a gente decidiu fechar o negócio, então agora nós estamos fazendo uma obra numa casa aqui em Porto Alegre e estamos mudando para cá no final do ano. Então, Que legal, que legal. massa. dando o próximo passo. Mas e aí, agora vem abandona lá, não deixa ninguém lá e traz todo mundo pra cá, ou fica uma pupila lá e toca de lá? Não, agora a operação é 100% em Porto Alegre. Fecha lá e vem pra cá. Isso. Inclusive, a gente se muda pra cá também. Que legal. E é um passo, assim, totalmente diferente, mas quando a gente foi ver também as nossas clientes, de 10 clientes que eu atendo, 7, 8 já são de Porto Alegre. Então, isso já era uma coisa, assim, que se a gente olhasse só por essa forma de pensar, já era bem viável, assim. Mas, realmente, quando a gente veio pra cá, buscou uma casa, lá em Novo Hamburgo tem pouquíssimas casas pra locação comercial, assim. Então, eu não encontrava nenhuma que eu gostava. E quando a gente veio pra cá, nossa, tinha milhares de opções, assim. Então, No momento pós-pandemia, né, muitos negócios já Uhum. quebraram, né, então vários locais para alugar. Mas uma coisa interessante é o que levou a gente a pensar em vir para cá de verdade, sim, e acreditar. Por que estava vindo já, a cada 10 clientes, 7 já vinham de Porto Alegre? O mercado de noivas aqui, eventos em Porto Alegre, né, como tu sabe, ele é bem aquecido, é bem forte, tem muitos ateliês aqui, a gente pode citar 2 que são muita inspiração para nós aqui. E eles começaram a postar nas redes sociais que, poxa, tô com a agenda fechada já, de vestido sob medida, que é o que a gente faz, né, até 2024. A gente falou, nossa, então, se tá vindo gente de lá para cá para buscar vestido fora, é porque lá não estão mais conseguindo, não é qualquer um motivo assim. Então, tem um mercado lá que está disponível para ser explorado. Tem uma demanda reprimida que não está conseguindo ser atendida. O ticket então... médio, vocês não tem diferença de Porto Alegre ou Novo Hamburgo? Não. Do ticket que a gente trabalha lá, quando vem em Porto Alegre, parte do dobro. Ah, tá. Não, porque na minha cabeça eu não sei porquê, mas eu tinha isso. Tipo assim, tá, o cara vai até Novo Hamburgo, uma Às pela vezes pra buscar exclusividade sim. e a outra também por preço. Às vezes para buscar preço. Porque tu vai buscar um vestido da mesma qualidade, mas em Novo Hamburgo o custo é mais baixo. O custo é mais baixo também. Então Tem um pouco disso, sim. Mas, enfim, aqui, naquele caso, o que a gente recebeu de feedback das clientes era porque realmente estava lotado e não tinha como conseguir um vestido já na qualidade que eles queriam aqui e estavam indo buscar lá. Então a gente sentiu que dava para dar esse passo e buscar uma fatia de mercado que não está sendo atendida aqui e atender no mesmo padrão, né? Ter o mesma qualidade. Uma coisa bem legal disso é que quando deu pandemia, a gente fez um quadro dos sonhos, né? Que todo mundo fala de quadro dos sonhos e tal, de planejar ali suas metas. Quadro de metas, sim, a gente tem os anos ali, daí a gente coloca objetivos que a gente quer atingir, tentando pensar um pouco mais, tentando enxergar para frente, né? Longo prazo, que é um exercício mais difícil, né? minha cabeça louca, eu já vi uma feijoada a gente faz 10 anos agora, uma feijoada com samba a gala, 500 pessoas, juvenil. Vamos fazer vestido de festa. Mas aí nesse quadro dos sonhos, a gente colocou várias coisas, assim. A gente colocou a demissão do Cargos, né? Colocou passos importantes ali que a gente queria dar. E aí o Cargos, ele foi bem ousado, assim. Eu imprimia as fotos e tal, colocava tudo ali. E esse quadro tinha algumas linhas, então era dividido pelos anos. E o Cargos pegou essa foto, essa nova imagem do ateliê, que daí era uma fotinha ali de um outro lugar inicialmente que eu tinha visto lá em Novo Hamburgo. E ele foi bem ousado e colocou exatamente entre 2022 e 2023. E isso a gente tava lá em 2020, né? Então foi uma coisa assim que eu pensei um pouco assim, ousado da tua parte. Mas nunca deixei de acreditar e hoje eu tô vendo que isso vai se realizar exatamente no ponto que tá lá no quadro dos sonhos.
sabe? Então, como assim, a questão de determinação, assim, foi essencial para que... Clareza nas metas. Clareza nas metas. Tanto que a gente já tem, assim, os nossos próximos anos também, a gente quer formar uma família, né? Tem muitas metas aí pela frente que a gente já analisa elas com muita clareza, assim, para que a gente consiga, sabe? E hoje, qual é o que vocês podem falar do ateliê, assim? Atende quantas pessoas? Tem quantas pessoas trabalhando? Como é que é ter estagiário? Porque a minha mãe é uma gestora do CIE. E as pessoas acham que ter estagiário é só ter estagiário. Não é bem assim. Quando eu comecei o ateliê, eu não pude trabalhar em nenhum outro lugar, né? Eu não pude trabalhar em nenhum outro ateliê, porque eu já costurava, já tinha ali um perfil. Às vezes até cheguei a mandar currículos, tipo, pra ateliês de Porto Alegre aqui, que eu queria conhecer, que eu queria fazer estágio, mas era uma coisa também um pouco inviável, assim, pro pessoal ali. E então, literalmente, eu tive que aprender na marra, assim, e eu ainda aprendo na prática mesmo como é fazer uma gestão de pessoas, como é tu construir um ambiente de trabalho onde todo mundo vai estar feliz, onde as pessoas querem estar ali contigo, compram o teu sonho junto contigo, assim. Então, isso é uma coisa que, inclusive, esse ano eu vim, assim, mudando muito e aprendendo muito sobre isso, né? Hoje nós temos lá, em épocas diferentes do ano, né, a nossa equipe acaba aumentando. Mas ela vai variar, assim, de 3 a 4 pessoas, né? Mais comigo ainda. E um outro ponto diferente também é que eu estou 100% na produção, assim. Eu atuo ali, eu sei fazer o vestido do início ao fim, né? Então, além de atendimento, além de outras coisas, eu fico muito na produção ainda. Eu sou a costureira quase que principal lá. Tenha certeza que isso vai mudar a tua vida. E a gente vê que... Não, desculpa. É só que... Eu achei até, quando a gente conversou com o Gabi, mas como é que é... Se pra eu achar, assim, alguma coisa da moda, social media, copyright, já é difícil. Como é que acha uma costureira? Sim. Tipo assim, eu tenho certeza que as coisas vão acabar. A minha mãe, ela entra numa igreja, ela reza, ela sabe tudo. Eu disse, cara, isso vai acabar. As pessoas não sabem mais fazer essas coisas. Sim. Eu e minha esposa, a gente cozinha, cara, raríssimas vezes. As coisas, as receitas, essas vão acabar. E costura, que não for uma alta costura, vai acabar também. Porque É a mão de obra qualquer bem aplicativo restrita, te né? entrega ali qualquer coisa. Tu usa 2, 3 meses, descarta, põe fora e chama o outro. Como é que é isso? E essa parte de vestido mesmo, de fazer, a gente vê que todos os... Praticamente não tem como gerar uma escala, porque depende muito da mão da pessoa ali. Por mais que ensina, as pessoas têm mais funcionários e tudo, parece que se não olha, se não tem o teu toque, em alguns momentos ali não sai do jeito que é pra sair, né? Sim, depende de uma habilidade específica, Exatamente. né? Então, grandes ateliês que tem aqui em Porto Alegre também, a gente vê que eles não estão fazendo milhões de vestidos porque eles também estão responsáveis por estar dentro da produção, dando aquele toque, dando aquela parte. Aumenta o ticket, mas não tem uma consegue escalar a margem, mas a quantidade não tem como. Tem um limite, tem um teto. Aí, recentemente, eu fiz o infoproduto também, né? Que, inclusive, o Gabi que gravou pra nós. E esse foi um momento que eu me desafiei muito nessa questão, assim, de ensinar outras pessoas, né? Aí eu tive alunas pelo Brasil todo, assim. E essa é uma forma também de capacitação, sabe? De eu conseguir pegar uma pessoa. Então, hoje, quando entra alguém no ateliê, também tem acesso a esse infoproduto. Pra, de certa forma, assim, já me acompanhar. Até mesmo nas coisas básicas que eu acabo fazendo, assim, da forma de fazer pra entender melhor o nosso trabalho lá. É um manual. É um manual, exatamente, é um manual. Então, isso acaba ajudando bastante, assim. E nada como a prática, né? Eu digo que eu aprendi muita coisa no YouTube. Sim. Então, o YouTube pra mim é vida, assim. É óbvio, qualquer coisa no YouTube. Não, Eu não sabia como... Qualquer coisa. Não, o meu filho tem um ano e 7 meses. Então ele pega o celular e a primeira coisa que ele faz é tocar o terror, né? Porque assim, ele fica no colégio o dia inteiro, então ele não tem tela. Então, cara, chega em casa, se eu tenho que fazer qualquer coisa... Cara, ele tem muita energia. E só tem um desenho. Aliás, quem criou, eu não sei quem é que fez, Maria Clara e João Pedro. Os caras têm 30 e poucos milhões de inscritos. Tá. E são 2 crianças, que hoje em dia são adolescentes, que ficam... E a família fica filmando. Então, o Piaf, o único desenho que ele para ver. Pode botar todos os outros. Galinha pintadinha, qualquer coisa. Não vai, ele se distrai, mas passa.
Agora, Maria Clara e o JP. Ele fica Aí eu disse, paradinho. cara, como é que eu vou botar? Porque o dedinho, né? Nervoso. Aí eu disse, como é que eu vou tirar isso, né? Como bloquear o celular para crianças? Cara, tem um ajustes, não sei o Aham, que. da Eu vi no acessibilidade, né? TikTok, É, sério. 3 toques, cara, tranca o aplicativo. Por exemplo, vou emprestar meu celular pra Paloma e tá no meu e-mail. E ela vai mexer no e-mail. Eu dou 3 toques no celular, ela não consegue mexer em outra coisa. Ela consegue até mexer no aplicativo. Se eu configuro mais uma configuração, mais um botãozinho, ela fica só naquela tela. Nem mexe a tela. Não mexe em E nada. toca, outra vida. Loucura. Toma aí. Então, assim, o YouTube é literalmente pra qualquer coisa. Sim, e até hoje, né? A gente nunca sabe tudo, assim. Então, quando eu preciso de alguma coisa, ainda recorro ao YouTube. Ah, não. Eu também. Às vezes eu esqueço algumas coisas de Excel, eu boto no YouTube. Todo mundo, todos os problemas que eu tenho, alguém passou e gravou e botou no YouTube. É difícil ter uma coisa nova, né? É, exato. Tu passar por uma coisa nova. Mas acho que dá pra gente explanar um pouco mais como é que funciona o teu trabalho, como é que é, como que... É exato, agora, Exato. vamos A casar. gente deu Vai toda casar. a história aqui, como surgiu, Sim. mas o que tu faz? O que a gente faz? Eu estou apresentando. Em breve, os Então. estúdios Vinhascast, eles estão crescendo. Tem um podcast chegando aí, um novo podcast chegando aí. Tu já é casada? Não. Não? Não Assim, sou ó, casada. Ah, não, tá, casada, tá. Casada, Desde o casada. primeiro episódio, a gente já tá Isso. Há 66, Foram 66 morar episódios juntos, de faz planejamento. Foram morar junto faz uns 40 dias. Mas a gente Bom. não é casada. Tá. Então, quando a noiva entra em contato com nós, ele normalmente através do Instagram, né? Porque ela recebeu alguma indicação, alguma coisa assim, ou também nos achou através das redes sociais, assim. Tráfegozinho também. Isso. E, Boa. Anúncio é e sempre a bom. partir do momento que ela agenda um horário com a gente, a gente sempre diz que a gente tem 3 modalidades de serviço, assim, que a gente acaba trabalhando. Então, a primeira delas é o aluguel dos vestidos que já estão prontos, né? Lá no ateliê eu tenho uma arara, assim, com vários vestidos. E aí ela pode estar indo lá, escolhendo um vestido que já tá pronto. Esse daí tem um valor um pouquinho mais acessível, né? E ela também tem, o nosso cargo-chefe, assim, é a questão do primeiro aluguel. Então, quando a noiva chega até o ateliê, a gente vai ter uma conversa ali sobre o vestido que ela quer. A gente consegue realmente ter uma criação totalmente única para ela, onde a gente cria um modelo específico sob medida, que eu acho que vale ressaltar, assim, que vestir um vestido sob medida no dia do casamento é totalmente diferente do que comprar um vestido que já tá pronto ou alguma coisa assim. Ele vai ficar perfeito no teu corpo, né? E é um trabalho muito manual, então vai depender muito do vestido também, da forma que ele tiver que ser trabalhado. E a terceira modalidade é a venda. Então, basicamente, a noiva ela precisa estar disposta, ela tem que estar, ela precisa ter essa primeira decisão se ela quer encontrar um vestido que já está pronto, que provavelmente não vai ser 100% como ela quer, ou se ela quer fazer um vestido especial, específico para ela naquele dia. Aí, depois disso, ela vai optar, né? Se ela quer fazer esse primeiro aluguel, que é realmente, assim, o que as nossas noivas mais amam, ou se ela vai querer ficar com o vestido. E essa só tem pra alugar só vestidos de noiva ou roupa social também? Atualmente, eu tenho vestidos de festa lá para madrinhas, formandas, né? Mas essa questão do aluguel, a gente tá revendo bastante se a gente vai vir com ela para Porto Alegre. Uhum. A gente tá analisando bastante o nosso mercado. Assim. Demanda tempo, atenção, Não, e e gestão. E aqui em Porto Alegre, como já é um mercado um pouco mais desenvolvido, é mais segmentado isso. Tem locais que são específicos Só nisso, isso, Uhum. e os ateliês geralmente ficam no sob medida ali. Então vem a pessoa pra... Isso. Então, não que a gente não... Quando a gente estiver aqui, não que a gente não possa fazer vestido de festa e tudo mais pra uma madrinha. Mas aí, provavelmente a gente vai construir isso do zero. Sim. Tanto que no nosso projeto do novo ateliê nem tá com muito lugar, assim, pra expor vestidos, assim. É pra alguma criação diferente ali só. Uhum. Mas aqui em Porto Alegre é bem segmentado. É locais que Ou são alugam. especialistas em Isso. noiva, especialistas em festa, e que aluga, ou só aluga, ou só cria o vestido sob medida ali. Então é bem segmentado. E acho que a gente vai... Enfim, se adequar ao jogo que é jogado aqui, né? Não vamos querer ficar inventando moda. Não, Mas, gente, sensacional o papo com vocês. Muitos e muitos e muitos insights, assim. O casal novo, né, que tomou essas decisões, a parte de estudar, a parte de ler, fazer os cursos, enfim. Parabéns pra vocês, assim, de fora, conhecendo vocês hoje.
que permaneça e que dê muita saúde para vocês e calma. Porque por mais que, graças a Deus, não tenham, que a gente estava falando antes, né, das discussões, que a galera quer saber, volta também vai aparecer alguma coisa ou outra, mas Sim. o importante é botar para fora. Apesar de estar um bom tempo já fazendo isso, a gente está só no começo, né? Nem começou. Mas obrigado. Vamos às redes sociais de vocês agora, né, do ateliê e tudo mais. Cadê a câmera? Tá ali, ó. Tem uma câmera ali só pra vocês. Só pra nós. Isso. Bom, então pra encontrar a gente é @AlineSabel_ateliê e o meu perfil pessoal, que é @AlineSabel. E o nosso gestor? Daí como eu sou um cara mais low profile, né? O meu nome já é mais difícil ali, @Carlos Schlickman, que na verdade Tá, vai achar o dela e aí acha alguma marcação. Isso, vai encontrar. Sim. Tá na hora de começar a gerar conteúdo, cara. Sobre gestão. Pois é. Até como eu já comecei a fazer essa parte financeira de gestão ali, quando a gente fez o treinamento lá do Thiago Nigro, não sei, entendi muito fácil essa questão de investimentos, né? E tem gente que fala que quem faz engenharia até aprende a pensar mais financeiramente, assim, também por causa dos números, da lógica ali. Eu comecei a gostar e comecei a me especializar um pouco nisso e eu também estou começando a trabalhar com consultoria de investimentos e gestão de patrimônio, assim, até a gente tem várias histórias, assim, de amigos nossos e pais de amigos, assim, que tiveram seus negócios, cresceram, construíram algum patrimônio, mas nunca se atentaram a cuidar muito disso. E eu sempre gosto de falar, né, que tem gente que vai para o mercado financeiro, acho que é um lugar de fazer dinheiro, de tu ter um montante de dinheiro para multiplicar. Na verdade, é um local para diversificar, para tu manter o teu patrimônio, né? Quem ganha o jogo, eu sempre gosto de falar isso, quem ganha o jogo do mercado financeiro, dos investimentos, não é quem ganha mais dinheiro, é quem sobrevive mais tempo. Né? Exatamente, as crises, ainda mais no Brasil. Então eu sou muito dessa linha então a gente tô começando a fazer esse trabalho de auxiliar, de dar consultoria para construir seu patrimônio, mantendo ele, deixar alguma coisa para tua família depois. E se quiser te qualificar, cara, tem a academia Rafael Toro de Finanças. Exatamente. Conheço a academia, é ótimo. Tem certificações, uma metodologia incrível. Inclusive, sabia que todos nós aqui tivemos 16 tataravós. E tu lembra o nome de algum deles? Não. Se eu tivesse construído um patrimônio e deixado para tua família, tu saberia o nome dele? Saberia, com certeza. Com certeza. Mas, gente, muito, muito obrigado mesmo. Prazer. O Gabi.rec, sem microfone, pela última vez. Muito obrigado pela presença. @AniBianchi e @GabrielFilmes. É o Souza Filmes. Souza Filmes. A gente não mexe, mas é isso. Filmes. Não, mas a gente vai mexer nesse aí também. Nós vamos tornar uma empresa, vai ser uma coisa só, uma empresa. E beijo pra Xuxa, beijo pro... Vou ter que mandar um beijo pro Mal, né? Que eu tô sendo cobrado em casa agora. E as tuas redes sociais? E as minhas redes sociais, isso aí, me sigam lá, é Paloma Mânica. O meu é bem fácil. E o do nosso canal? Aí, tá vendo? Quem não... É difícil, cara. É difícil. Assim, então quem chegou até aqui... Não se inscreveu. Mas peraí, calma aí que eu tinha que falar uma coisa antes. Olha aí. Tem várias coisas pra gente falar aqui. A gente aprende muito. Eu só queria falar parabéns pela coragem de vocês também, né? Porque vocês são super jovens e a gente vê hoje os jovens, eu vejo muito, né? Que eu vejo as pessoas muito imediatistas e aí a gente acaba perdendo muito da nossa essência e não confiando também nos nossos sentidos. Então, cara, parabéns pela coragem que vocês acreditaram nos sonhos de vocês e seguiram e foram se distanciando desse padrão que nos fizeram acreditar que era tão normal, né? Então, parabéns, eu vendo vocês também jovens e seguindo aí. Parabéns e boa sorte aí. Com certeza vai dar muito certo. Caminho, né? E agora sim, falar do nosso canal. Isso, vai lá. Pede com todo o coração. De todo o coração. Quantas vezes vocês já me viram fazendo isso? Talvez nenhuma. Então, quem tiver aí, curte, compartilha e se inscreve. Não custa nada. Se quiser fazer uma campanha, que nem a Anne Bianchi, mandar pros amigos ali, a gente nunca vai reclamar. Mas se quiser ser só tu também, 1 minutinho ali, se inscreveu, já deu, tá ótimo, maravilhoso. E é isso. E os nossos patrocinadores, Red Bull, Espírito Santo, a Academia Rafael Toro, que acabamos de comentar, né? Inclusive, nós vamos vender um cursinho aqui rápido já, nós vamos terminar isso aqui. E a Cadeirode, que nos brindou hoje pela primeira vez, as cadeiras chegaram aqui, a gente está muito orgulhoso mesmo. E a Cadeirode não faz só cadeiras, gente. Então segue lá, eles fazem todos os tipos de móveis, @Cadeirode Oficial. Aproveita e assiste esse vídeo que vai aparecer aí. Vai aparecer... Não! Já vai nesse vídeo aqui... Não quer tomar uma...
Não, mas nesse vídeo já vai aparecer por aqui, essa imagem vai sumindo e vai aparecer 2 vídeos finais. Então acompanhe os nossos próximos vídeos aqui e fique ligado no canal. Obrigado, gente.